Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade, aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta, estamos começando mais um episódio do NamaraCast, e aqui do meu lado, como sempre, meu camarada Rafa Reis. Salve, salve, Pimenta, suave, mano. Tranquilidade, Rafa, que você tá bem? Estou bem, cara, graças a Deus. É isso aí, ali na nossa máquina do tempo, nosso DeLorean, nosso camarada Queridão, tudo bom, Queridão? Fala, galera, tranquilo, graças a Deus aí, pronto aí pra mais um episódio massa demais. É isso aí. Rafa, fala pra gente quem que é nosso convidado mais especial de hoje. Cara, hoje a gente vai trocar uma ideia com o Daniel Lima, que ele é músico e professor de música, mas faz muita coisa também além disso, né? Vai explorar mais isso. Daniel. Muito obrigado pelo convite, rapaziada. Obrigado, Rafa. Obrigado, Vinícius. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é Estão do nosso. lado de casa, né, bicho? Tô aqui no meu quintal, praticamente aqui na Moca, então tô bem feliz, além de tudo. Pô, que legal, cara, da hora você ter aceitado o convite de trocar uma ideia Obrigado, com a obrigado, gente obrigado. aí. Prazer. A gente ficou muito feliz aí, demorou? Vamos só fazer um momento jabá aqui, nossos parceiros, a gente tem uma parceria com a Skol, você que toma suplementação, ou tá querendo trocar, ou vai começar a treinar, não sabe o que tomar, entra no site deles, tá aí na descrição, tem nosso cupom também, o DONAMARA10, qualquer compra que você fizer no site, você ganha 10% de desconto. A gente tem uma parceria com o Cerveja Azul também, uma casa de música autoral aqui em São Paulo, fica na Moca. Já tocou no Cerveja Azul já, Daniel? Alguma vez? Eu já tive lá, já assisti show no Cerveja Azul, mas não é exatamente o meu core, assim, entendeu? Não é minha zona de atuação. Eu faço muito Mas já pouco esteve lá, autoral. tomou uma cerveja lá, então... Já tive banda de alunos meus que tocaram lá, já fui assistir. Acho Pô, um legal. lugar divertidíssimo, sim. Sim, é isso. Então a gente tem uma parceria com eles, não sabe o que fazer no final de semana, entra no Instagram deles, ou entra no site www.cervejaazul.com, vê lá o que vai rolar. Eles também marcam show também, se você tem uma banda, quer tocar com uma estrutura legal, só entrar em contato com eles. A gente tem uma parceria também com o Hugo Brandão, que é o luthier aqui de São Paulo, você que tem instrumentos de corda, precisa dar uma regulada, entre em contato com ele também, está aí na descrição. E a gente tem uma parceria nova, né, com o nosso camarada... O Nando Vieira. O Nando Vieira, aí você que ele é barbeiro aqui de São Paulo, atende a domicílio também, você que precisa dar um tapa na barba aí, no cabelo, enfim, entre em contato com ele que vai até a sua residência, sua empresa, enfim, ele atende a domicílio aí. Tem nosso QR Code também, gosta do nosso trampo, quer dar um donate, a gente aceita, sim, de bom grado, compartilha esse vídeo, segue nós aí, tem nosso canal de cortes também, né, Pimentinha? É isso, Rafoca, tem nosso canal de cortes aí do Namara Cortes Oficial, pra você que não consegue ou não tem tempo de assistir o episódio inteiro, a gente vai lá, deixa todos os melhores momentos, separa todos os melhores momentos, os melhores cortes especiais pra vocês lá no canal do Namara Cortes Oficial, tá? Lembrando que peço pra você compartilhar, curtir, e é isso aí. Manda bala, meu querido. Daniel, cara, antes de tudo, como começou o lance da música, cara? O que você ouviu ali e falou, eu quero ser isso aí? Quanto tempo nós temos de gravação aí? Ah, a gente tem o tempo que você quiser, cara. Bom, velho, é o seguinte, na minha família tem 3 tipos de pessoas, normalmente. Tem 3 atividades que acontecem com grande frequência. Nós temos palmeirenses, comunistas e músicos. São 3 atividades comuns a boa parte da minha família. Uhum. Na minha casa, sempre teve um sarauzinho. Eu tenho um primo da minha mãe, na verdade, chamado João Lopes da Silva, já falecido, já tem uns 10 anos que ele faleceu, que ele é um professor de violão erudito, né? Um cara que teve muitos alunos, e alunos, caras que voaram aí, estão pelo mundo, cara na Áustria, cacete. E esse cara, que é meu primo de 2º grau, que eu chamava ele de tio, né? Porque era primo da minha mãe, mais velho que minha mãe, da idade do meu pai. Ele tinha um monte de aluno e os meus pais foram os caras que casaram primeiro, a família. Uhum. Então tinha no meu apartamento ali na Moca Baixa, ali no Guarantãs, ali em frente ao Firmino. Ah, estudei de Firmino. É isso. Então sabe ali aquelas 2 torres em frente ao Firmino, foi ali que eu nasci. Sim. Meu apartamento tinha um sarauzinho. Ali os caras levavam um violão, os alunos do meu... Coisa bem dos anos 70 mesmo, né? Uhum. Coisa bem... Era muito mais difícil, a gente vivia um período de trevas no país, né? Então, se juntar era um ato de resistência, antes de tudo. Sei que pode parecer estranho a gente falar sobre isso hoje, mas naquela época era uma realidade mesmo. Não, sim. A realidade quando eu nasci no auge, eu tava no AI-5, né? Valendo mesmo. Então, a gente sentiu essa história. Então, se divertir em casa era o que você podia fazer. Era reunir as pessoas para tocar, cantar, falar, conversar, ter um minuto de paz e, né? Uhum. E esse meu primo levava os alunos dele lá. Então, cara, desde que eu me conheço por gente, desde a barriga da minha mãe, eu já tenho violão, tem gente cantando, minha mãe canta, meu pai canta, meus irmãos tocam, meu pai toca, enfim.
tios, tio-avô, primos, cacete. Todo mundo tem essa coisa do violão. O instrumento da minha família é o violão, né? E nada mais natural que o criança, né? A gente tem que levar em consideração a luz daqueles tempos. A gente tinha 6 canais de televisão, não tinha internet, não tinha videogame. Trocava o canal pelo controle? Trava. Ou não, nem pelo controle, é direto da televisão. Velho, era um. A televisão na casa da minha mãe, a gente ligava com um botão de volume. A gente aumentava o volume e a televisão ligava. Fazia plac, e aí você ligava. Pois é, era uma Telefunken que era do tamanho do rack, do teu rack aí. Uma coisa gigantesca, assim, que era um móvel, entendeu? E se eu contar pra vocês que no domingo passava a mesma programação em 2 canais, você ia acreditar? Já tinha 6. No domingo o dia inteiro, em 2 canais passava a mesma coisa, que era o Silvio Santos. Então você tinha muito pouca diversão, moleque, nem você brincava na rua, criado na rua, jogando bola, enfim. Só que eu era um puta moleque chato, assim, não gostava de nada. Gostava de 3 coisas, de desenhar, de jogar bola e de esporte com bola e de violão. Então aí a música entrou na minha vida nessa época aí. Mas você é baixista, né? Eu comecei tocando violão e não, pra falar a verdade, assim, eu sou baixista que é o meu instrumento principal. Mas não é o único instrumento que eu toco, nem os únicos instrumentos que eu leciono, né? Ah, sim. Eu toco vários outros, mas começou tudo ali, o meu primeiro instrumento, mesmo que eu pus a mão na vida. Aliás, eu achei que só existia esse, inclusive. A coisa era assim, tão focada no violão na minha família, que a primeira vez que eu vi um bandolim, eu achei que aquele era um violão gotinha. O violão gotinha era o bandolim. Aí a primeira vez que eu vi o cavaquinho, eu falei, era violão neném. O cavaquinho era o violão neném. O dia que eu vi a flauta, aí buguei. Falei, que porra de violão é esse, cara? eu não sei que raio de violão é esse que assopra. E também, né, naquela época não tinha muita informação, Nada, né? zero, Não zero. tinha muita coisa que... Meu irmão, eu conto isso pra todo mundo. Falei isso no meu canal uma vez, quando lá na época do Rock in Rio, né? 84, 85, a gente começou a se interessar por rock internacional, né? Rock era o som do momento e, porra, começou a aparecer mas com força, né? Com força, na mídia com força. Tinha programa de rock na televisão, etc. Passava clipe, não tinha MTV ainda. Vivendo nos anos 90, tipo, quase 10 anos depois. Sim. Mas começou a ter programa na televisão de passar no sábado à tarde, os caras passar clipe, e depois como molecada começou a se interessar. E aí várias músicas começaram a tocar no rádio direto. Tipo. E tinha uma música, né, nessa época que tocava incessantemente, que era Still Loving You, do Scorpions. Sei, tô ligado. Still Loving You, todo mundo conhece essa música, né? Sim. E, velho, pô, eu estava violão nessa época, eu falei, cara, pô, preciso tirar essa porra, bicho, essa música, pô, essa música é maravilhosa, preciso tirar isso. E aí, não tinha informação nenhuma, zero, não tinha onde procurar. Tinha nem revistinha de cifra na época. Nada. Existia um negócio que chamava Vigu, que era uma revista chamada Violão e Guitarra, Vigu. Mas isso surgiu assim um pouquinho depois. Começou, não que surgiu, mas caiu na minha mão depois. Acho que até já existia antes. Mas eu não tinha acesso. Aí eu ouvi assim, aquele primeiro tum, parecia um acorde menor, apesar de eu ouvir uma nota ré ali tocando. Falei, pô, isso aqui é um ré menor. Mas Já achei uma nota, já. eu já estava violão fazia um tempinho, já tinha alguma experiência. Aí fiquei caçando todos os ré menor que eu conheci, que não eram muitos, mas eu conheci alguns. Não deu certo. Fiquei extremamente frustrado, fiquei ali 2, 3 horas procurando. E aí eu falei, eu tive uma outra ideia. Eu falei, vou fazer diferente. Não vou pelo global, vou pelo unitário, vou nota por nota. Aí fiquei caçando nota por tem. Essa é a segunda, essa é a terceira. Aí achei a quarta e consegui fazer o primeiro arpejo. Falei, cara, mas isso não é um ré menor. Isso é um sol menor com baixo em ré. Pra você ter uma ideia, eu já estava no clássico, já estava um tempo. Mas nem... Eu falei, pô, eu nem sabia que valia um acorde com baixo de outro. Que na verdade não é um acorde com baixo de outro, bosta nenhuma. É uma inversão de acorde. É um sol com a quinta no baixo, tá tudo bem. Eu não sabia que isso existia. Cara, eu já estava música. E a gente não sabia isso. Entendeu? Porque o clássico não prevê esse tipo de coisa. Quer que você leia uma partitura e interprete bem aquilo. Os conhecimentos de harmonia eram parcos, para não dizer irrisórios. Entendeu? Sabia tríade, sabia os acordes mais simples.
Naquela época se existia não chamava nem tríade, chamava acorde maior perfeito, que é uma nomenclatura horrorosa, entendeu? Totalmente, sabe, exclusivista, um termo péssimo, mas é o que se usava naquela época. Se você pegar o livro aí, o Samuel Arcanjo, que era o livro de teoria, um livro do laranja que ele estudava, você vai ver que está escrito acorde maior perfeito. Era isso que a gente estudava no conservatório. Então, a informação era uma coisa muito, muito doida. E aí, a gente tinha que lidar com os professores que odiavam o som que a gente gostava. Falou assim, isso é uma bosta, velho. Isso é uma bosta. Kiss é uma bosta. O Scorpions é uma bosta. Mas era desse jeito mesmo, assim? O quê? Sem papas na língua? Não, você não tá entendendo. Guitarra é um instrumento de merda. Cara, mas acho Não, o quê, meu velho? Ele ainda deve estar sendo simpático, né? Ele deve ter sido pior, né? Eu tô economizando, porque eu tô aqui no podcast de vocês, eu tô tentando ser respeitoso. Cara, você não tem ideia. Nos anos 70, nós estamos no militarismo. Então, era muito comum. Ser autoritário não era problema nenhum. A guitarra era vista como algo rebelde? Cara, é instrumento de vagabundo. Violão já não era muito bem visto. Guitarra, pior ainda. Cara, tem N histórias de cara que tomava... Aí eu tomei muita dura da polícia por causa de dar na rua com o instrumento. Era coisa de vagabundo. Entendeu? A polícia estava pronta para reprimir qualquer tipo de pessoa que pensasse diferente, que Então andasse... não poderia, por exemplo, assim, tipo, você e mais alguns amigos ali na porta do prédio ali, tocar violão? Não. Se a polícia passasse ali, Ia era dar borrachada. merda. Não, que bolinho podre esse aí? O que tá acontecendo? Entendeu? Vocês estão conspirando contra quem? Pra você ter uma ideia, foi criado na publicação do AI-5 68 um órgão chamado Ordem dos Músicos do Brasil. Sabe por que foi criado os Ordens dos Músicos do Brasil? Pra fiscalizar os caras. Pra saber o que a gente tava fazendo. Eles que faziam aquela... Quando fazia, ia Censura? gravar uma música, eles que ficavam vendo a letra, se tinha alguma Não, coisa. isso era censura. Não, Era, mas por exemplo, não é isso um órgão Não, que não faz era, essa não era essa fiscalização? ordem. Ah, tá. Existe era o órgão de censura Já era específico, outra... era uma outra coisa. A ordem dos músicos, o que eles faziam? Eles faziam uma prova. Você tinha que provar que você podia ser. E aí os caras conseguiam controlar a sua atividade, entendeu? É uma coisa muitíssimo mal Isso aí você vista. falando na época, Daniel, da época do conservatório, foi em qual? Já da década de 60 ou no começo de 80? Cara, a década de 60 é... Eu tô voltando pra trás, essa Sim, não sim. é a minha época, né? Sim, Essa é a sim. época do meu pai. Mas dessa da gente não ter informação, tá totalmente no escuro, depender só da escola clássica, eu tô falando da virada dos 70 pros 80. É isso, começo dos anos 80, final dos 70. Eu não tinha informação nenhuma, cara. Aí, cara, professor de guitarra, por exemplo, não existia. Existia uma falácia que a gente falava assim, você quer tocar guitarra? Vai estudar violão primeiro. Mas por que você falava isso? Porque não tinha professor de guitarra. Então você aprendia a tocar violão, e depois você comprava uma guitarra, aí te vira. Pra você ter uma ideia, não tinha loja de instrumento musical. A gente ia comprar guitarra no Mapping. Acho que vocês sabem o que é o Mapping. Mapping, sabe? Você é da época de Onde vocês? é Casas Bahia, hoje lá no centro? Que já fechou também. Em frente ao Teatro Municipal ali, Sim. ali na Praça Ramos, tinha uma loja de departamento, pra quem não sabe aí, né? Tinha uma loja de departamento gigantesca, que tinham vários andares, que eram 11 ou 12 andares. E tinha um terceiro andar lá, que a minha mãe a gente morava, depois que a gente mudou da Moca, mudou pra onde minha mãe mora, lá pro Jardim Santa Cruz, perto da Anchieta, ali quase em São Bernardo, que era um lugar muito rural ainda, praticamente. Tive quase que uma infância e adolescência de interior mesmo, de jogar bola no campinho, etc. Muito diferente daqui da Moca, né? Depois que eu voltei. Mas não tinha muita coisa, assim, não tinha comércio, assim. Então minha mãe achava legal, eu tinha que comprar uma bacia, uma vassoura. Não, no Mapping. Pegava o metrô e vinha no Mapping. Eu achava o máximo, eu vinha. Por quê? Porque tinha um terceiro andar. O que tinha no terceiro andar? O terceiro andar tinha disco, fita e instrumento musical. Cara, era incrível. Você lembra a primeira vez que você viu lá? Você entrou lá? Cara, como se fosse hoje. Como se fosse agora, assim. Arrepia os pelos do braço. Aquela monte de prateleira cheia de disco, cheia de fita, cheia de pôster, não sei o que. Tinha Som 3 na época que fazia uns pôster grandão. Aqueles pôster, uns instrumentos. Eu falei, caralho, o que é isso aqui, meu irmão? Isso aqui é fantástico. É incrível.
Era o mais perto que a gente chegava de uma loja de instrumento musical. Uhum. Muito tempo depois, já perto dos anos 90, final dos anos 80, começaram a aparecer. Eu comecei a ter acesso a lojas de instrumento musical, como a Casa Manon, a Casa Bevilacqua. Essas são casas que tinham no centro, na Rua Direita, na Barão de Itapetininga, etc. Que aí tinha um instrumento, mas era uma coisa de instrumento erudito. Você ia comprar um saxofone, comprar um violino, ia comprar. Uhum. Aí tinha uma guitarrinha lá. Tinha uma Janine Diamond, assim, sabe? Coisa. A Janine Diamond era, sei lá o quê, assim, um ET, um disco voador que desceu ali. Consegue pegar uma foto aí, Quilo, da Janine Diamond? Pra gente colocar aqui Pô, na se tela pra você gente dar uma olhada? conhece, vai ser demais isso, cara. Isso vai ser demais. A Janine Diamond era o passe, né? Porque a gente tem que pensar que nós estamos no meio do regime militar, não podia importar nada. Tá, Existia tudo fabricado no Brasil. Não, tinha que ser existia um protecionismo da indústria nacional que não permitia que você... Cara, quem tinha uma Fender? Existia gente que tinha Fender? Claro que tinha. Uhum. Como é que o cara fazia? Piloto de avião ia lá, comprava, botava na mala dele, trazia meio ainda, né? Daquele Escondido. jeito, pá, entrava no Brasil e ali o cara se vendia pra alguém, ou cara, desse jeito, não era um. Cara, a primeira vez que eu vi um Ibanez, por exemplo, que não era uma B. Aqui agora tem uma Fender aqui atrás de mim, aqui, olhando pra mim aqui, sabe? Essa aqui é. Cara, sabe quando isso ia acontecer? Não, jamais, nunca, mas nunca. Se eu me der, eu tinha uma Jennifer, que é tipo, sei lá, era um pouco melhor que a Tonante, assim, sabe? A gente acabou de falar sobre os instrumentos eram, cara, horrorosos. Era difícil tocar com instrumento nacional. A Janine Diamond já era um pouquinho melhor, já era uma linha Premium. profissional. Premium. Premium. Profissional. Profissional bem entre aspas, né? Porque, Aham. enfim. Não era. Aí, por exemplo, eu tava vendo uma réplica de uma 335, uma Janine Diamond. Uma réplica da Gibson 335. Uhum. A Lucille do B.B. King, né? Uhum. Então, aí, cara, então você imagina, instrumento dificílimo de arrumar. Professor não existia. É isso. Essa é Essa uma é a delas. Janine Diamond, né? Essa é uma Janine Diamond. Joga lá na tela, lá, Cudão. É isso aí. Uhum. Não tinha nada, cara. Não tinha nada. Aí começou a aparecer Aí, aqueles. Ah, ela aí. Ah, Caralho, bonitão. cara, isso era o que havia, meu irmão. Era o puta, isso aí. E isso era caro, sacou? Não era uma coisa barata. Isso era uma coisa Isso é que muito Não, já era caro. proibido, né? Sim. Proibitivo no Entre sentido aspas, Pois né? é, o capitalismo te mantinha distante dessas coisas, entendeu? Não era coisa pro meu bico. Sim. Meu pai falava pro meu pai, pá, me dá, sei lá, 5 mil pra eu comprar uma Janine Diamond. Um soco na cabeça. Tá maluco? Comeu cocô de colher. Não, né? Claro que não. Você estava falando, Daniel, que em 85 começou a aparecer ter os programas de rock. E Isso. aí foi que você começou a se interessar pelo Aí, estilo. o que assim. aconteceu foi o seguinte. Em 78 veio o Alice Cooper pro Brasil. Já começou assim, pá, primeiro, trouxe uma cobra. Cara, foi um negócio. Naquela época ainda, né? Nossa, e militarismo, já era o governo Figueiredo nessa época, a coisa estava um pouquinho. O Figueiredo não era a linha dura do exército. A linha dura do exército era o Médici, que era o governo anterior, que matou o Vladimir Herzog, matou, torturou, prendeu, sei lá quantos milhões de pessoas, tá? Sim. Entendeu? Uhum. O Figueiredo começou a anistia, começou a trazer as pessoas de volta do exílio. 78. O Alice Cooper veio. Né? Em 81 veio o Queen, no estado do Morumbi. Em 83 veio o Kiss. Que era foi sem máscara, né? Foi o último de máscara, né? Foi o último de máscara no Maracanã. Lançando o disco... Creatures of the For Night. Isso. Esse é o disco. Só que já não vem mais com o Ace Frehley. Vem o Vinnie Vincent no lugar dele. O Vinnie Vincent, a máscara do Vinnie Vincent era branca, com uma cruz egípcia na testa. Foi ele que gravou já as guitarras ou foi o Ace Frehley? Foi o Vinnie Vincent e o Robin Ford. É, porque já tem uns lances de guitarra já meio Isso. diferente ali desse Não, disco. o Robin Ford gravou esse disco. Ah, sim. Imagina. E tem algumas coisas, por exemplo, que o próprio Paul gravou. Lembra aquele solo do Love is Loud, que é um Sim. Sim. que ele é o Paul mesmo que gravou. Inclusive ele fazia no show, no clipe, ele se joga no chão, coisa bem Paul Stanley mesmo. E aí, cara, o
o Aguado, o Carcasse, o Bá, o Giuliani, começaram a perder a minha atenção, que era a coisa que eu estava no violão, pra esses caras. Esses caras, pô, aquilo era muito mais legal, entendeu? Era muito mais legal. Eu comecei, aí, ó o Vini Vincent aí. Essa é engraçado que essa é a última tour mascarada. Então, o último show do Kiss mascarado é aqui no Maracanã 83. Eles lançam depois o disco seguinte, e o disco seguinte vira capa da revista Manchete, cara. Era uma coisa muito doida, assim. Chegou a Kiss Mania. Eu fiquei muito, muito fã desses caras. Muito, muito. Cara, eu virei entusiasta. Se não existisse o Kiss, provavelmente a gente não tava aqui batendo esse papo. Mas assim, a pergunta você prefere o começo ali do Kiss ou o Kiss dos anos 80? Cara, no começo do Kiss é insuperável. Enquanto entretenimento, enquanto... Pô, cara, tudo. Na real, É que nos anos 80 ficou meio glam, né? porque essas bandas todas do hard rock, se você for pegar, por exemplo, o Guns N' Roses, o Bon Jovi, o Poison, o Motley Crue, esses caras todos eram influenciados pelo Kiss, por aquela coisa que o Kiss falou, cara, a gente já tá sem máscara, vamos embarcar nessa onda. E aí eles vão naquela onda do Tears Are Falling, eles começam a se vestir de glam mesmo, pô, Stanley quase vestido de mulher, entendeu? De vestido, com aquelas caras. Virou uma febre, tanto que, mano, eu lembro que se pega o começo do Pantera, é nessa O Pantera pegada. era bem Primeiro disco era caracterizado. glam. É? Primeiro, é antes do Cowboys from Hell. Sim. Cara, é surreal. Quem não conhece... Você e pega o vê- Daime, você fala assim, é o Daime sem barba, Sim. de cabelinho armado, loiro. Fala assim, cara, é o Daime mesmo? E é isso, entendeu? Uhum. Não, cara, é da época. Então, Sim. e aí, 88, né, aí lançou o Appetite for Destruction. Aí é o auge do negócio e acaba. Implode. Porque dali 3 anos depois tem um grunge. E aí acaba com tudo, né? Aí vocês já estão no rolê, vocês já entendem. Então, enfim, Sim. vocês viram o que aconteceu, que aí é... Enfim. Mas ali nos anos 80 ali, porque assim, o Kiss, ele... Assim, pelo que eu vi, assim, eu gosto muito de Kiss. Eu também. É, Gosto até hoje, aliás. Toca no meu carro. Eu tô com a discografia do meu carro, no carro e no pendrive. Nem no Spotify eu uso no pendrive. Entendeu? E assim, eu não consigo ouvir muito o Kiss dos anos 80. Assim, acho que até o máximo ali que eu vi é o Dynasty. Que eu acho. Gosto muito do Dynasty Eu também, muita gente na época não gosta desse disco, porque né? esse disco é um disco de disco music. Sim. Eles- E eu acho esse disco muito bom. O Paul Stanley começou a frequentar o Estúdio 54 e falou, cara, deixa eu embarcar nessa onda aqui. Essas músicas são super simples, eu faço umas 10 dessa aqui. E E fez, né? o Peter Criss já não gravou esse disco, né? Não. Já Não, tava o afundado cara na que- droga. O cara que gravou esse disco é um cara chamado Anton Vig, que ele, cara, era daquela banda do Tonight Show. E era... antes do Jimmy Fallon, como é que chamava o outro cara? Esqueci. Puta merda. Aí, ó. Nossa, olha isso. O All Pantera, Daime aí, velho. velho. All Daime aí, loira. O Daime é o da esquerda. Imagina. Você vê depois, né? Uns 6 anos depois tem nada a Macho alfa ver. pra caralho, É. texano, não sei o quê. Pô, White Power, não sei o quê. Aí, ó. Foda. Era da época, entendeu? Uhum. Fazia sentido dentro dessa estética que esses caras viviam Era uma cena, né? Que tinha, Pra eles caralho, iam meio Sim, que indo Tava todo surfando, mundo né? surfando dessa O onda. Motley Crue ele veio depois, né? Tipo, Motley Crue é antes. antes do... Motley Crue é do começo dos anos 80. Motley Começo dos Crue grava o Shout of the Devil em 81. Uhum. Entendeu? Motley Crue é uma banda de velho mesmo, de velho. Só que eles estouram mesmo, né? Os Smoke in the Boys Room, aquela coisa, né? Aquela onda é um pouco mais pra frente, mas eles já vinham de antes, assim. Motley Crue é eles são meio bagaceira, assim, né? A gente viu o filme, né? O The Dirt, né? Pô, incrível, né? Gostou desse filme? Divertido. Foda pra caralho. divertidíssimo. Aquela cena com o Ozzy na piscina, cheirando carreira de formiga, mano, é uma coisa surreal. Eu nem sei se aquilo aconteceu, mas que é muito divertido. Tomara que tenha acontecido, porque é engraçado. Eu não duvido, né? Nem do Ozzy, nem deles. Uhum. Mas ali, Dé, qual que é o primeiro disco que você comprou? Aquele Heroes of the Night. Kiss of the Night. Ah, que você foi Comprei- na loja assim, que você falou, A minha, esse aqui é meu. a minha madrinha me deu 3 barão. Sabe por que a gente chama barão? É.
Porque uma nota de um barão era uma nota de Ah. 1.000 cruzeiros, assim, era uma notona, assim, tinha um barão na desenho. Por isso chamava barão. Aham. E aí a minha nota, e a minha madrinha me deu 3 daquelas. Eu fui na Nippon, era uma loja de departamento perto de casa, lá no Sacomã, e comprei o Creatures of the Night. Levei pra casa. Paguei 2.990 cruzeiros, a mulher me devolveu uma moedinha assim, e eu nunca mais esqueci. Eu furei esse disco. Furei. Esse disco é bom. Né? Furei. E o meu era aquela capa com o Ace, a capa azul. É que E se depois depois ela tiver foi- duas tiragens, né? E isso, depois ela foi relançada com, não era nem com Vini, era com Bruce Kulick. Fazia menos sentido ainda, entendeu? Porque entre o Vini Vincent e o Bruce Kulick teve um cara chamado Mark St. John, que era um cara ultra virtuoso, bom pra caralho, guitarrista daquela escola mal de shredders mesmo. Sim. E os caras falaram, não, esse cara não vai dar, cara. Aí, de repente, ele ficou doente. Ele ficou doente, não, ele saiu pra se tratar. Sim. Aí veio o Bruce Kulick, que era irmão de um cara que gravava com eles, que era o Bob Kulick. Só que o Bob Kulick era careca. Mais feio, entendeu? O cara e tal. O Bruce Kulick era o irmão mais velho dele, que era presenção e tal. Aí veio o Bruce Kulick. Engraçado que né, nessa época, assim, 70, 80, assim, no rock, cara, você tinha que ter uma presença... Não. Por exemplo, você vê quando o Ozzy saiu do Black Sabbath, né? Os caras iam chamar o Dio, ninguém queria o Dio na banda porque Ele o Dio era era feio, pequeno, é. feio e pequeno. Vai botar um cara... Mas o cara tinha uma voz que pra mim ele A gravou... voz. Pra mim, eu A acho que voz, os né? melhores álbuns de heavy metal pra mim é o Heaven and Hell. Que eu acho... A gente pode até discutir isso, mas, cara, tá no meu top 5 com certeza. Com certeza. O Dio é a quintessência do vocalista de heavy metal. A quintessência, assim. O cara é o auge, o top. O cara. Sim. Só fala assim, descreve tem caras que o vocalistas de rock eu acho incrível. O cara do Boston, lá, o Brad Gell, por exemplo, é um cara. Eu acho, puta, incrível. O Paul Rogers, eu acho um cara, estupendo. Mas vocalista de heavy metal, pra mim, é Dio, Dixon, Rob Halford, esses caras todos. Pra mim é isso. Assim, Nós estamos falando sabe, a Santíssima Trindade do negócio. Aham. Né? e tem aquele lance, né? Tipo, quando eu era mais novo, na época da escola, lá no ginásio, lá o pessoal fala assim: não, mano, o Black Sabbath é com o Ozzy, com o Ozzy, com o Ozzy. Isso é uma puta conversa fiada. É, então, mas é coisa de moleque. Sim. Aí você fala que você tem o time Ozzy e o time Dio, mas aí fala assim, o Ozzy. E eu era tipo do time Ozzy, né? Tipo, não tinha. Puta, o Dio, foda-se o Dio. Aí, mano, no dia que eu parei pra escutar o Heaven Hell, eu falei, mano. Não. Mob Eu caí pra Rules. trás, cara. Mob Rules, velho. O disco seguinte. O Live Evil, que é o disco depois dos dois. Lança os dois e depois o Ao Vivo. Mano, a discografia do Sabá, brother, ela demora pra ficar ruim. Ela vai ficar ruim lá no Tyr. Lá que é um disco que eles gravam com o Tony Martin, só sobre temas nórdicos. Aí sai. Eu não gosto desse disco, mas. Quer dizer, eu não gosto desse disco. Se esse disco fosse gravado por uma outra banda, eu ia gostar, Sim. provavelmente. Mas como é um disco. O Tony Iommi tentou lançar como álbum solo dele. A gravadora não deixou. Inclusive, é Tony. É Tony Iommi. Tony Iommi's Black Sabbath. Ah, O nome do disco. A banda do disco. Entendeu? tanto que a gente teve aquele problema lá com a mulher do Ozzy, né? Que ela tinha registrado, Sharon. tinha registrado o nome do Black Sabbath, né? Sim. Ela Não, comprou ela depois. comprou, né? Comprou dos caras. E tanto que quando eles fizeram eles queriam fazer umas turnês do Era Heaven and Hell, Heaven né? and Hell, não podia usar o nome Não podia usar do Black Sabbath. É um absurdo, né? Total. É um absurdo, é um absurdo. Quem é o Black Sabbath? É o Tony Iommi, velho. É o homem sem dedo. Acabou. É ele. O resto. Sim. Foda, ninguém. Não, Cara, e a posso história. estar eu cantando lá, se tiver o Tony Iommi, é o Black Sabbath, acabou. E a história dele, quando ele perde o dedo. Cara, é tipo, ele ia fazer uma turnê, né? Começar a fazer uma turnê com o Black Sabbath. Aí ele tinha que trabalhar. Ele falou assim: pai, eu não vou trabalhar porque eu vou me preparar pra ir pra turnê lá com a minha banda. Não, você vai trabalhar. Aí, Ele tentou tocar do outro lado, não deu. Ele tentou fazer, não deu. Aí ele passava uns esparadrapos e tocava. Depois agora ele tem umas próteses de silicone Sim. bacana. Mas naquela época ele botava uns esparadrapos. Você já bateu o cotovelo aqui já, na aquele dá aquele perninha? choque. Ele tinha aquele choquinho quando ele tava tocando na ponta do dedo. Eu já vi umas entrevistas dele falando sobre isso. Então, você imagina, aqueles riffs ele fazia tendo esse choquinho. Entendeu? Tem um filme muito interessante dos Stones chamado Rock and Roll Circus. Vocês já viram esse filme? Não, esse não. Vejam esse filme. Nesse filme tem várias performances interessantes.
com um John tocando já fora dos Beatles, com Keith Richards no baixo, etc. E tem o Jethro Tull. Tem várias bandas inglesas. Aham. Tem o Jethro Tull. E uma das características engraçadas do Jethro Tull nessa performance é que o guitarrista é um cara canhoto, com uma SG vermelha. É o Tony Iommi, tocando no Jethro Tull. Caralho, que foda. Num hiato do Black Sabbath. Quando o Black Sabbath ainda não tinha. Na virada do Earth, o Black Sabbath chamava Earth, e depois ia ser Black Sabbath. Nossa, graças a Deus mudou de nome, hein? Que Earth é um nome feio Acho que era demais. um nome de hippie, né, velho? É. Eles eram meio Tinha nada hippão, a né? ver. Quando o Geezer Butler e o Tony Iommi entenderam que tinha gente que fazia fila pra assistir filme de terror e que eles podiam fazer uma banda focada nisso, eles criaram o heavy metal ali. Ali nasceu o heavy metal. E quando eles mexeram, agora falando de musiquês, né? Quando eles pegaram aquela escala pentatônica de blues, que era uma banda de blues, e colocaram a sexta menor e virou o modo óleo, eles inventaram o heavy metal. Eu tenho uma palestra que eu falo sobre isso. É uma notinha, velho. E é verdade que era proibido? Tinha uma época que esse tipo de, Na verdade, de acorde era proibido O na que época? era proibido era no período barroco, o trítono. Aquele do YYZ, do YYZ. Esse intervalo era proibido. Era o Diabolos in Music. É, a terceira nota da introdução de Black Sabbath, não é? Aí, ó. Aí, Isso aí, então. pronto. Tá com a percepção em dia. É ela mesmo. É ela mesmo. A terceira nota do Black Sabbath. Então, os caras sabiam o que eles estavam fazendo, né? Então, o cara fala assim... what is this that stands before me? O que é isso que está na minha frente? Creature in Black, né? Essa criatura preta, e coloca Então era isso. Não. pô. Nossa, esse riff é clássico. Esse disco foi gravado em 3 dias, brother. Gravado e mixado em 3 dias. Imagina um negócio desse. Ah, papemba. Tem no meu podcast, eu tenho um podcast chamado Semibreves, que a gente faz um negócio que chama Clube do Disco. Então a gente faz uma análise de um disco específico. Aham. Num dos episódios a gente pega e disseca o Black Sabbath, o primeiro. Cara, foi um dos que eu fiz com mais gosto, né? Black Sabbath se não for a minha banda preferida, é a minha banda preferida de heavy metal, assim. Sem dúvida, assim, disparado. Então, aí você voltou lá, comprou o Eu comprei Creatures of the Night. comprei o Creatures, voltei pra casa, furei aquele disco, tocava todas as músicas, enfim, tirei tudo, suguei tudo que eu podia daquele disco. Aí no Rock in Rio 1, eu descobri o heavy metal. 85, né? 85, Aí eu descobri o White Snake, descobri o Iron Maiden. Aí o Iron Maiden acabou com a minha vida, assim. Acabou com a minha vida. O Iron Maiden, eu atormentava todo mundo. Comprava os discos do Iron Maiden, voltava na escola, punha o disco, ficava tocando, não sei o que, tirando. E era um sacrifício, porque as músicas eram difíceis, e o cacete. Sim. E aí eu descobri que eu era baixista num dado momento. Passei a tocar baixo com as bandas dos moleques da minha sala, na escola. E aí o Iron Maiden, pô, tinha um baixo ultra proeminente. Aí, cara, foi ali, a grande escola. Aí começou a chegar pra gente os discos mais pesados, as coisas foram ficando mais pesadas. Aí começou o thrash metal. E Aí você já tinha quantos anos já? Desculpa a pergunta. nessa época, cara, 85, 86 ali. 85, 86, tinha uns, sei lá, 14, 15, por aí. E assim, você falando do Iron Maiden, porque assim, não é só a música em si, mas é o contexto todo, né? É o Ed, a capa do disco, Ela é muito foda, velho. as letras. É tudo muito foda. Iron Maiden é muito foda porque, cara, você tem coisas que, por exemplo, se você quiser estudar história e ler aquelas letras e procurar história ali dentro, legal. Você quer procurar literatura inglesa clássica, Edgar Allan Poe? Tem. Você quer procurar, sei lá, suítes falando sobre literatura, tipo Velho Mar, tem. Os caras são, cara, é incrível para um moleque da minha idade naquela época entender, falar assim, os meus pais são caras que eu fui muito privilegiado muito privilegiado em vários aspectos, mas nesse também. Tinha uma biblioteca vastíssima na minha casa. Meus pais são leitores avidíssimos, sempre leram muito e facilitavam o nosso acesso, meio dos meus irmãos, a ter todo tipo de Dostoiévski, a Agatha Christie. Então tinha o Velho Mar, tinha Orwell,
Revolução dos Bichos, 1984, Crime e Castigo, Jorge Amado, tudo, sabe? Então a gente conseguia ler todas as... Quando eu comecei a ouvir o Iron Maiden, fica lá, caraca, os caras estão falando dos livros que eu li do meu pai. Ai, que coisa incrível. Começou a fazer todo sentido. Falei, puta, que coisa foda. E era muito rápido, muito... ou seja, aquilo era desafiador. Então, puta, foi muito... Me pegou de frente, assim, mesmo. E aí depois veio o thrash metal, e as outras bandas Metallica, Slayer. Aí Anthrax. você vai ficando mais velho, 15, 16 anos ali, aí você foi mais aí pesado. Aí lascou mesmo. Aí... Mas você começou a formar banda, assim, você começou com... De escola eu tinha uns, sei lá, 13, 14 anos. 15 anos. Vai, Mas ainda você não tinha um baixo, não tinha comprado baixo. Não, já tinha. Eu tinha um Jennifer, porque assim, quando começou o negócio de ter banda, aí precisava de um baixista. Aí eu, porra. Já tô Todo tirando... mundo queria ser guitarrista, né? Pois Se é. for ver, né? E aí, cara, o dia que eu pus a mão, eu continuei tocando guitarra, né? Eu continuo tocando guitarra até hoje. Ainda tem a coisa que eu mais fiz na vida, por exemplo, foi dar aula de guitarra. Mais Sendo baixista, né? Sim, como baixista, mas continuo tocando guitarra e assim, o que eu mais, mesmo, de verdade, se você for contabilizar, sei lá, a última contabilidade que eu fiz antes de eu lançar meu curso online, eu fiz a conta de quantos alunos eu tive. Eu tive mais ou menos uns 7 mil. Caralho. Pelo menos uns 5 mil foram de guitarra. Pelo menos. Pelo menos. No mínimo. Mas isso presencial ou online? Presencial. Caralho. Não, isso foi antes do Antes online? Antes do online. Puta. Quando o cara falou assim, que a gente foi fazer... Quantos alunos você já deu? Eu falei, pá, beleza. Eu tenho um arquivo morto das fichas da minha escola. Dos 22 anos que eu fiquei na escola, mas eu não tô nem contando o período que eu dava lá na sala da minha mãe pra molecada da minha vila lá. Uhum. Só o tempo que eu dei aula na minha escola. E nem nas outras escolas que eu dei antes. Tinha 7 mil fichas. Caralho. Mas o lance de dar aula já veio nessa época já? Que você começou então, a entrar O que aconteceu? pro lado negro da força. O bagulho começou... andou muito rápido, velho. Andou Uhum. muito rápido. Eu comecei, eu tinha a base do violão, tinha boa técnica, sabia ler música, etc. Comecei a me dedicar, a tirar aquelas músicas, botar aqueles discos e pá, pulando a agulha e voltando. Que na época era no disco ainda, né? Sim. Depois gravava fitinha, depois ficava voltando na fitinha. Também dava pra fazer assim. Eu comecei a tocar um monte de música. Eu ficava o dia inteiro tocando. E as pessoas começaram a ver isso. A molecada da minha vila falou assim, cara, você não ensina isso aí pra nós? Dá aula pra nós? Eu falei, cara, não vou dar aula como eu não sei nem pra mim. Como eu vou dar aula pra você? Não, cara, ensina isso aí. Só me pra ensina nós. o que você sabe. Ensina isso aí pra nós. É isso aí que eu quero fazer. Eu não quero fazer, sabe? Sim, Não, eu quero tocar isso aí. Não, pois eu não sei, cara. Não, mas é isso aí que eu quero. Não quero que você, sabe? Começou assim. Então eu me virei professor meio antes de saber tocar, assim. Antes de saber... Não sabia nada, cara, na real. Conhecia as coisas direito, conhecia as escalas, conhecia... E aí foi e começou, né? Falei assim, já que nós estamos... Vou dar aula pra alguém, né? Aprender essa porra, né? Então eu vi que entendi que estudar o clássico não ia me dar o que eu queria. Aí eu comecei a estudar com os professores. Mas é uma coisa que a gente... Eu vejo um monte de gente falando assim que desanima de aprender a tocar, porque quando você vai fazer uma aula com alguém, tipo, pô, o moleque vai lá, ele vai. O cara gosta de Raimundos. Aí ele, pô, quer tocar Raimundos. Aí ele quer chegar no professor lá e o professor quer meter Rush nele. E, tipo, aí ele não quer tocar Rush, ele quer tocar Raimundos. Tipo, o professor quer meter um Gilberto Gil, sabe? Quer ensinar uma coisa, uma outro tipo de Algo mais didático, sabe? Sim. Assim. E aí a pessoa ela não quer aquilo. Tipo assim, eu acho que o aluno ele começa a se interessar quando ele começa a ver que ele tá conseguindo tirar aquilo que ele gosta. Que aí ele vai começar a se empenhar mais, não é verdade? Faz todo sentido isso. Porque na realidade é o seguinte: a grande sacada da pedagogia musical é você fazer um diagnóstico de entender onde o cara tá e onde ele quer chegar e você traçar um plano para esses dois pontos. Esse é o grande barato. Mas antigamente a maioria, tipo, chegava assim, o método é esse, vai fazer isso. Em contrapartida, quando eu fui estudar música com galera de fora, com estadunidenses, os caras chegaram pra mim e falaram assim, vocês não dão aula de música, vocês costuram terno sob medida. Vocês não têm uma metodologia. Vocês fazem alta costura. Vocês customizam o conteúdo pra cada um. Sim. Na prática, era mais ou menos isso que a gente fazia mesmo, mas em contrapartida você conseguia fazer coisas que você não... Se você tá dentro de uma metodologia engessada, você não conseguia fazer.
Mas a gente tem uma grande dificuldade aqui no Brasil, uma escola de música brasileira. A gente não tem uma metodologia, por exemplo. Diferente dos Estados Unidos, por exemplo. O moleque chegou lá nos Estados Unidos tem um programa na escola chama Jazz. Ele vem desde do Junior High. O Junior High é o ginásio nosso, os anos finais do fundamental, ou o Fundi 2, que chamava, ou o ginásio da minha época, da minha época era de quinto e oitavo, agora é o do sexto ano ao nono ano. Sim. É isso. O programa do Jazz, ele acontece desde a ponta da Califórnia até a outra ponta de Massachusetts. Uhum. E esse programa contempla o mesmo, todo mundo toca a mesma coisa. Isso dá uma base de sustentação, de metodologia e técnica. Se o cara sai de lá, ele vai para uma escola, quer estudar música, aprofundar isso, o cara já sabe 1 milhão de coisas. Ele já tocou o Real Book inteiro. Uhum. Ele já sai de lá. Já pega a bagagem. Já. Puta, um monte de... O cara já sabe aquilo. A gente não tem isso. Não tem. E eu acho que também conta a questão cultural, principalmente, né? Porque a gente fala assim, eu já ouvi muita gente falando, né? Eu não posso falar, mas muita gente costuma falar isso, que tem esse lance cultural, por exemplo, aqui, você fala que você quer ter banda, você quer ser músico, quer tocar, seus pais, a galera mais velha, olha com uma certa, fala assim, ah, não, tudo bem, pode ser seu hobby, né? Lá, eu quero que você seja médico, engenheiro, aquelas profissões. Lá não, lá os pais já querem que o filho seja um rockstar, popstar, que seja um artista. Eu vou né? te contar uma história de um cara que estudou comigo. O cara foi fazer uma pós no LA Music Academy, no Lama. A gente, LAMA, né? LAMA. E o cara que estudou comigo na Unicamp, e ele foi fazer uma pós lá. Aí, cara, esse cara contou várias histórias pra mim, várias histórias legais pra cacete. Ele foi morar lá nos anos 2000, e uma das coisas que ele falou foi assim, cara, ele foi morar em Los Angeles, né? O cara hard rocker, assim, metaleiro que nem eu, pô, o cara adorava, pô. Chegou lá, cadê, bicho? Vamos na Sunset Boulevard, ver aquelas casas onde o Guns começou, onde o Motley Crue começou, onde o Kiss tocou, todo mundo tocou aqui nessa rua. Vamos ver, pá, chegou lá, tinha uma noite hard rock dos anos 80. Caralho, foda. Era Wasp, Cinderela e uma atração especial. Ele falou, uma quinta-feira. Ele falou, puta, cara, eu tenho que vir nessa merda. Foi lá e comprou o ticket, e já nos anos 2000, tá? O hard rock em decadência. Chegou lá, comprou o ticket, entrou, o bar tava meio vazio e tal, não tava muito cheio. Assistiu o Wasp, foi legal, assistiu o Cinderella, foi legal. E a banda surpresa era uma banda cover do Whitesnake, formadas por ex-membros do Whitesnake. Caralho, velho. Que foda. Entendeu? Eles estavam em franca decadência. E esse cara contou uma história pra mim uma vez. Ele falou, ele chegava da faculdade mais ou menos 3 horas da tarde todo dia, ia pro apartamento dele e via um cara tocando trompete, o cara arrebentando. Cara, eu falou, preciso conhecer esse cara, bicho, porque eu preciso, pô, eu quero tocar com esse cara, os caras devem ter umas puta gig, vou encostar nele, veio o cara mora aqui no meu prédio, pô, já tem um ponto de apoio pra conversar com ele. Aí ele chegou no Super. Super é uma mistura de zelador e síndico. Sim. É o cara que mora no prédio e trabalha no prédio. É meio zelador mesmo. Chama Super, né? Não foi o mesmo que tocou quando o Bolsonaro foi falar da entrevista ontem, tocou? Não Não era o mesmo. Aquele cara tocava menos, mas aquele cara tem uma presença de espírito muito maior, né? Concordo. Eu confesso que eu queria estar tocando aquele trompete naquela hora. Eu já assisti esse vídeo umas 10 vezes hoje e não cansei. Delicioso, ainda. né? Não cansei ainda. Eu acho tão bonita, cara. É uma música bonita mesmo. Devia vier pro Real Book, inclusive. Aí esse cara tocando trompete, o cara falou, vou encostar no zelador lá pra perguntar pra ele. Aí falou assim, cara, eu sou do Brasil, passo o batera, tô aqui estudando, não sei o que, contou isso um pouquinho da história. Tem um cara tocando trompete aí, bicho, eu preciso conhecer o cara. O zelador começou a rir. Eu falei, por que você tá rindo? Ele falou, quem toca trompete aqui sou eu, velho. Você entendeu? Ao mesmo tempo que tem essa ilusão de falar assim, tem muita gente na ralação braba, entendeu? Eu tinha um professor meu, estadunidense na faculdade, que fazia, gigs, lá tem a figura do agente, né? Sim. O cara, que é o booker, o cara te arruma as gigs, você paga um teco pra ele, o cara te arruma. Ele falou que tinha várias coisas que ele, gigs legais, que era uma gigs de $2.000, que ele ia tocar o concerto do violão dele, etc. Mas tinha dia que ele ia fazer $50 tocando lambada, tocando guitarra no bar da latinagem.
Ah, que foda. Entendeu? Então, cara, música. Se a gente pegar os cases de sucesso, esses caras que são rockstar, por exemplo, pega o Tommy Lee do Motley Crue. Tommy Lee é, porra, milionário. Tommy Lee foi casado com a Pamela Anderson, quando ela era o maior sex symbol de todos os tempos. Tem 3 filhos com ela. Você viu a série dele? Sim. Aquela série que. Boa pra caralho, bicho, entendeu? Você viu A parte que ele fica falando com o pau dele Você do viu, espelho. você viu a Pamela Anderson falando sobre o casamento deles? Você viu o vídeo do começo da internet aqui, quando a internet era discada, né? Sim. O vídeo deles no barco, transando e tal. Sim. Cara, o Tommy Lee é um case, mas você já... E o Tommy Lee nem é um... Cara, ele é um puta batera legal, um cara que estudou música, mas ele não é um cara, por exemplo, que seria capaz de se o Motley Crue não faz... Não sei se ele seria capaz de tocar numa banda de country ou fazer uma banda, acompanhar uma cantora de jazz. Ele tem aquela onda dele, é um artista. Então, é porque as pessoas confundem muito, né? Tipo, por exemplo, pega uma banda famosa, um guitarrista que toca numa banda famosa e acha que o cara é fodão, assim. Às vezes não, o cara é foda pra aquela O cara banda. é artista, É um ele artista tem uma pra aquela banda. assinatura, entendeu? É diferente de ser músico. Sim. Existem caras que são artistas e músicos? Tem, por exemplo, o Victor Wooten, vou dar um exemplo de um baixista. Ele é capaz de tocar qualquer gig da vida dele. Você pode botar ele em qualquer lugar. Ele vai Ele vai fazer ele tranquilo. chega, ele é sideman pra caralho. Uhum. Mas ele tem um som dele. Então ele é as duas coisas. Entendeu? O cara tem um bom equilíbrio no que diz respeito a isso. Mas tem gente que escolhe só ser sideman. Eu escolhi ser sideman, por exemplo. Já toquei com o meu Deus e o Mundo, acompanhando Deus e o Mundo em gêneros diversos. Eu já toquei no Gera Samba, por exemplo. É Joga lá mesmo? no meio, mete em cima, mete Embaixo, embaixo. na dança Eu do toquei. Caralho. Já foda. toquei isso aí. Eu toquei com todos os artistas árabes, sírios e libaneses do Brasil. Toquei, sei lá, tem mais de 35 discos gravados em música árabe. Toquei com banda de heavy metal. Toquei na Chave do Sol, por exemplo, que é uma banda clássica dos 70 e 80. Toquei no Voodoo. Toquei um monte de banda de gigs diferentes. E hoje eu trabalho com uma banda do circuito de cover, que é a Mac 5. Então, quer dizer, você tem que estar preparado para qualquer situação. Gravei trocentos mil discos de pagode, que você pode imaginar. Toquei um monte de música brasileira e samba. Você tem que estar no Brasil, para ser sideman, você tem que estar preparado para qualquer situação. Sim. Mesmo. Que instrumento você tocava no Gera Samba? Tocar Baixo mesmo. É, E os outros eu de sou samba, muito, todos foram pra tudo baixo. sempre, eu sou muito, nos discos de samba eu toquei muito cavaco, toquei banjo, violão também. Tem muito disco que eu mesmo produzi, né? Quando eu mesmo produzia, eu gravava quase tudo. Você falando disso, eu lembro que eu vi um documentário de uma. Falava de uma banda que tinha nos anos 60 e 70, que é a banda que gravava todos os Sim. discos do. É aquele documentário do Barcinski, né? Isso, que era uma banda que era a banda que. Aliás, esse documentário é maravilhoso. É uma série, na realidade, né? É uma série. São 7 episódios. Tem o Mr. Sun, tem o Marcelo Sussekind e o. Como é que chama lá? Porra, o tecladista, cacete, tá na ponta da língua. Os caras, top aces de estúdio que criaram uma linguagem. Uhum. Fala do Brasil dos anos 70. Era pra focar no brega, mas não fala só de brega. Fala Eles muita se coisa. pegaram os caras gravaram mais de Sim. 10 mil discos. Tem a Sam, fala da Sanda e dos grupos de baile aqui. E os caras não ganhavam nada, os caras não ganhavam direito autoral, né? Eles só ganhavam só tipo, pelo Só o trabalho, cachê. só o cachê do Só o trabalho cachê. do disco, Não né? tem conexo Caralho, dos caras, imagina porque se eles não gravavam tivesse sem nome. Esse cara ia Era sem muito- nome. É. Assinava qualquer coisa. Então todo disco que você ouviu dos anos 70 e 70 Muitas coisas foram 60 e 70, né? 60 e 70. É os caras que Era gravaram. os caras. Tipo, os arranjos, eles que se Sim, montam o arranjo. fazia na hora. Tipo, não tinha um maestro pra. Não, vamos fazer assim, pá, não sei o que. Os caras faziam. Arranjo tangue ali, sabe? Na horinha mesmo, isso aí fazendo. Que é uma coisa que acontece até hoje, né? Sim. Quando você tem um time. Eu, aqui, quando tinha um estúdio aqui na Sala Harmonia, fazia isso direto. Tinha um time com que eu confiava, falou assim: ó, rapaziada, é isso aqui, a harmonia é essa, pá, rapidão. Essa parte a gente faz assim, essa outra parte a gente sobe, pá. Quando chegava, tipo, por exemplo, um cantor, assim, alguém queria gravar uma música Era e assim não que a tinha gente um fazia. arranjo, você É. já tinha aquela galera que falava assim, Isso. não, peraí que eu já tenho uma banda pra isso. Pronto, já trazia os caras e os caras já faziam. Uhum. Eu escrevia rapidinho a cifra, punha ali pros caras gravar, falava com o batera, falava assim, ó, nessa parte A nós vamos fazer aro, nessa parte A vai ser pele, aqui você vai pro rádio, aqui nessa parte você faz um fio pequeno, essa aqui você faz o fio grande, aqui subiu a dinâmica, aqui desce, pô, e já era. Caralho. Quando fazia um disco em 3 dias. Era assim. Ó, Fazia foda. muito rápido. Cara, e numa época que eu trampei pra Movieplay, pra uma gravadora, era assim,
Nas grandes gravadoras também. Eu trabalhava no estúdio chamado Bebop. A gente entrava de manhã, saía de tarde com o disco pronto. O Bebop é aquele que o Que o Raimundo Raimundo gravou? gravou. O Raimundo gravou o primeiro disco, o Só Pra Contrariar gravou o disco do Mineirinho lá. Uhum. Cara, era um disco de... Era um estúdio que tinha 2 máquinas de estúdio, eram analógicas de 24 canais, rodando numa fita de 2 polegadas, numa época que isso já não era mais comum. Que os caras já estavam fazendo... Já era a DAT, já era... Estava começando o Pro Tools, etc. E os caras ainda... Era um estúdio muito procurado que tinha essa possibilidade de gravar analógico ainda. Eu me lembro das máquinas, cara. E aquilo era uma confusão, porque de vez em quando desincava as duas. Gravava 48 canais, era 24 em cada. Imagina um estúdio analógico de 48 canais. É uma coisa muito foda. E hoje em dia você pensa que você consegue gravar tudo em casa, né? Pô, E às vezes consegue chegar até num nível bom. Eu produzo tudo sozinho hoje. Tudo não faço num. Tem uma plataforma dentro do Mac, tem o Logic X lá, eu tenho um monte de plugin, um monte de coisa, eu faço tudo sozinho. É isso. Entrego disso sozinho. Ninguém mais põe a mão. Eu gravo tudo. Meio que você, tipo, compõe, Não, eu grava... mais arranjo e produzo do que qualquer outra coisa, Sim. mas entrego o disco pro cara pronto. Cara, vem por voz. Mas você acha que, por exemplo, quando você faz tudo sozinho, não fica... Você não começa a se perder ali? Tipo assim... Cara, Porque é você fazendo... E tem que ter alguém de fora e falar assim, não, peraí, Odin, Às acho que vezes- você tá meio escrachando esse solo Às aqui. vezes é legal, sim, mas quando você tem bastante experiência, já fez isso milhares e milhares de vezes, você já sabe mais ou menos que caminho tomar, né? Às vezes é legal você ter uma opinião externa, conversar com uma outra pessoa. A atividade de estúdio é uma atividade extremamente solitária, né? Uhum. Quando você tá produzindo sozinho, assim, eu vejo vocês aí com o OBS aberto, eu falei, cara, quantas e quantas mil vezes eu abri as 2 câmeras do meu canal, a câmera de cima do teclado, a minha câmera de frente, e ia projetando na tela os slides, coisas que eu já tinha feito, vídeos que eu já tinha feito antes, e o cara fazia tudo sozinho, colocava vinheta, tudo ali, gravando, e E o meu era live, não era nem gravado. Era tudo E a live. tecnologia, ela te dá essa possibilidade hoje Pois de você é. conseguir fazer. Se você pensar, tipo, por exemplo, nos anos 90, você nunca ia conseguir fazer isso. Pois é, eu sozinho. fiz Você sozinho. precisava de uma puta estrutura pra poder fazer uma coisa assim que você faz hoje. Era uma Globo, né? O OBS é o estudo da Globo dos anos 80. Uhum. A gente É tem mais verdade. potencial de fazer isso aí do que com o Hans Donner tinha na década de 70 e 80. Já pensou nisso? É um negócio absurdo. Você já pensou que num iPhone 16 desse, os caras com um computador menos potente mandaram um cara pra Lua? O processador é menos potente do que esse aqui. O computador era o tamanho de uma sala e os caras mandaram o cara pra Lua. E o cara falou, assinou um documento falando assim, você tem 90% de chance de morrer, viu? Você não- Mandaram o cara com um pente Não, 66. Pô, Com o pente 66, foda. Mandaram o cara pra lá. que pente nada, rapaz. Que porra nenhuma. Fez o pente aí. Cara, não era um TK-85. Mandaram com DOS, né? Tipo, um bagulho bizonho, assim, tá ligado? E mandaram o cara pra Lua. O cara foi. E voltou. Meio sacudido, mas voltou, entendeu? Mas voltou, pô. Entendeu? Então, a gente tem acesso a coisas hoje que puta que pariu, né? Então, eu falo assim porque, assim, pô, Volta no disco, por exemplo. A gente comprava disco. Hoje, quando eu comecei... Por que esses discos são tão importantes pra mim, pra minha formação? Porque eram os discos que eu tinha, então eu tinha que sugar tudo daquilo. Hoje você não precisa mais disso. Você tem uma plataforma de streaming, mesmo que você não pague. Você entra no YouTube, as músicas estão todas lá, velho. Mesmo que você não pagar. Eu só pago a internet. Você tem acesso a tudo, tá? E outra, se você quiser tocar a música, tem sempre um fulano com um tutorial, com uma tab, com tudo ali prontinho pra você tocar, pra você descer a velocidade. Cara, você não hoje, precisa... hoje é muito mais mastigado. Você recebe tudo mais mastigado. Não, cara, não. Eu lembro, assim, quando eu tava na escola, assim, eu falava assim, caramba, mano, eu vejo a hora de chegar em casa e poder ouvir meu CD, É mano. isso. E, tipo, ficava, sabe, contando aquele... Cara, chegava em casa e ficava escutando aquele É CD. isso. E você não absorvia aquele conteúdo muito mais. Aquilo era muito mais importante pra você. Hoje é tudo muito mais descartável. Porque a música no TikTok, por exemplo, dura 40 segundos. Sim. O cara nem conhece a música inteira, só E conhece. se não aquele- tiver se a música assim, tiver muita introdução, já era. Se tiver uma introdução muito Não, demorada, 40 segundos, velho. O cara fala assim:
Será que tem potencial de viralizar isso aqui? Por isso que você pega hoje em dia, a maioria das músicas começa já com refrão. Isso. Em música popular, vocês costumam dizer que a gente constrói a música pra chegar no refrão, né? É isso. Vamos construir um discurso pra chegar ali. Em música popular é isso mesmo. Mas não precisava ser um caminho tão curto. Assim. Não tem mais caminho. Virou filme pornô, né, velho? Não tem história. O cara vai direto pro assunto. Um pornô de aqueles que dá 3 sanfonadas, já acaba o forró, já. Exatamente. Tinha Pedalou 2 vezes, caiu a corrente. aqueles antigão do Roco lá que os caras tinham papo de história, Não contavam tem um mais nada caso, disso. da hora. Não, nada a ver. Hoje é Nada, pau chegou. e água. É isso. Faz Ô, Daniel, fala pra mim, mano, como é que foi assim a primeira banda que você formou? Essa pergunta é muito legal. Quando você entrou, tipo assim, foi ensaiar com os caras, a primeira música que você tocaram, todo mundo junto, você falou, caralho, mano, que foda. Cara, a minha primeira banda era uma banda com os meninos da minha sala, da 6ª série. Qual que era o nome, você lembra? Hate. Hate. Era uma sigla, Hate. Era Horseman of Apocalypse and Terminator for Excellence. Eu sempre falei inglês, né? Minha mãe é professora de inglês. Então você já sempre chegava com umas frases, uma Não, ideia eu legal. escrevia as letras tudo em inglês, né? Falava sobre crianças chorando pus. Em inglês a pessoa escuta assim, caralho, que da hora, né? Children crying pus. Era uma das primeiras frases. Cara, que Então, quer dizer, pesado. cara, eu era um moleque chato, entendeu? Eu escrevia as letras direto em inglês, com rima e o cacete, com métrica. Então, eu era bem chato mesmo. E qual que foi a sensação de chegar no estúdio e tocar música com a banda a primeira vez, assim? Cara, as nossas primeiras músicas eram horríveis. Assim. A gente não era um estúdio, a gente tocava na garagem da casa da minha mãe, né? E a coisa era tão precária que, por exemplo, que a gente não tinha um amplificador de baixo. Aí eu arrumei um cara que me emprestava um amplificador de baixo. O cara morava num bairro vizinho. Ah, e também naquela época não tinha estúdios, né, de ensaio. Mano, Aí você saiu em casa. você não tem ideia. Eu não consigo traduzir em termos inteligíveis o quão precário a gente começava. Pra você ter uma ideia, esse menino que me emprestava o amplificador contrabaixo, ele morava num bairro vizinho, tipo uns 3 quilômetros da minha casa. A gente ia buscar o amplificador em 3 pessoas, a gente ia revezando. Quem carregava um pouco. E aí, até chegar na minha casa, depois a gente ia devolver o amplificador. Puta, pesado pra caralho. Sabe? Era uma espécie, era um meteoro, assim, um QX200 que era uns 35 quilos. E você dava valor naquilo, né? Cara, é isso que eu tô falando. Não dá. A gente andava por corrigir as coisas por uma outra régua. Nós estamos falando de um outro mundo, um outro planeta. Totalmente diferente do que é hoje. E não tem como comparar. Hoje, qualquer moleque, um moleque chega na School of Rock, lá na escola onde eu trabalho, o cara encontra um estúdio pra ele ensaiar com o elenco dele, que eu não ia ter nem sonho, nem em revista eu via. Onde que eu ia ver um amplificador Fender, uma bateria Pro, um microfone Shure? Não existia, imagina, velho. Isso não existia. Você falando isso, eu lembro que com 15, 16 anos eu tinha uma banda e o baterista, que tinha batera, né? Ele morava no Patriarca. E o pessoal morava aqui na Vila Formosa, eu morava no Brás com o cara que cantava comigo, na banda, né? E a gente jogava, pegava aqueles Watson, aqueles amplificador Watson, Ciclotrons, velho. carregando no metrô pra Você chegar no liga Patriarca. duas guitarra, baixo, microfone, tudo no mesmo. Pra chegar no Patriarca, levar o amplificador, subir aquelas ruas, levando os dois, assim, cara, pra gente ensaiar 2 horinhas, 3 horinhas lá, e depois pegar o amplificador de volta e trazer E voltar de volta. pra casa. Então, cara, você não vai dar valor nisso? Sabe? É isso que eu tô falando. Hoje é tudo muito mais fácil. E a molecada, cara, eles não estão nem muito afim. Tem os meus alunos na school hoje são uma galera diferenciada, assim. Molecada que tá afim de ir por um outro caminho. Que o caminho é dança do TikTok, trap e funk. O cara que tá afim de tocar rock and roll hoje, o cara é um transgressor de novo. É a questão do imediatismo, né? Tipo, pra você aprender um instrumento, você tem que se dedicar, tem que ter paciência. Exato. Não vai ser de um dia pro outro Não. que você vai tocar. E isso é o que você falou. A galera que enfrenta isso e vai atrás disso é fora da curva, né? É mais fácil aprender uma dancinha de 45 segundos, concorda? É isso. Sim. Não existe miojo em música. Não existe. Não mas existe assim, construção de 3 minutos. É Não que assim, existe. você também tem que ver, tipo, por exemplo, o que a molecada tem de referência de rock hoje?
Ah, mas tem, né? Pô, Não, tem referência. Não Então, existe referências. Pô, mas tem um monte. as referências não chegam pra Não, assim. não, assim, não. Cara, a gente pode acusar todo mundo de tudo hoje, menos de desinformado, Sim. né? A gente, agora em 2018, começou a campanha de 2022, a gente pensava, quando os caras queriam votar no Inominável, você falava assim, o cara é desinformado. Não, não é possível. O cara quer ser desinformado. É outro papo. Sim. O cara não é desinformado hoje. O cara só desinforma se ele quiser. Porque, cara, porra, tá tudo aqui. Sabe? Mas esse negócio que tem. Quando você tem muita informação, Exato, você tem não consegue nada. absorver. Você Não tem nada, é isso. É que nem, por exemplo, a gente tem essa parada do disco. Eu lembro os CDs que eu tinha em casa, porque eu peguei a época do CD já, né? Quando eu era muito criança, que foi aquela virada do A vinil virada, pro CD, né? né? E assim, eu tinha tipo 4, 6, no máximo 10 CDs em casa, que eram os meus CDs das bandas E que eu era gostava. aquilo, né? Mano, eu escutava aquilo de cabo a rabo. Então, era aquilo que eu tinha. Então, tipo, era a minha coleção de CD que eu tinha. E você pegava o encarte do CD, ficava lendo a letra, Exatamente. você sabia quem era o produtor, Eu quem conseguia gravou, absorver. onde gravou, que ano foi. Pô, Eu porque- conseguia absorver aquilo. Hoje em dia, por exemplo, tem muita banda que eu quero ouvir e eu não consigo ouvir. Apesar de ter, tipo, o disco pronto lá no Spotify, eu não consigo ouvir. Mas Eu não por quê? consigo absorver da mesma forma. Tem um monte de coisa, cara. Você não sabe. A gente não absorve o mesmo tipo de coisa. Eu acho que é a mesma brisa da galera que, tipo, por exemplo, você tá acostumado a ler livro. Às vezes vai pro. Como que é o nome? O. Kindle. Tipo, essas paradas Tá que lendo você tablet, consegue pegar no celular, assim, a pessoa não consegue. Dá Eu um go- livro, ela fala, meu. Eu gosto muito de livro, né? Eu adoro ler e tal. Sou um leitor ávido e voraz. Eu leio no tablet. Leio sempre no Kindle ou no iPad, eu sempre leio. Mas eu gosto mais do livro. Tudo bem. Sentiu o O cheiro. cheiro do livro é muito legal. Manipular e tal, cara. Mas a informação é informação. Se, por exemplo, eu nos anos 70 e 80 principalmente, eu colecionei a revista Mad. Nossa, aquela Eu tenho um monte, tem até o número 1 que saiu em 78. Nossa, se você Caramba. for lá aquele programa do History lá de Penhor lá, Como é que chama? É como que é? Esqueci Putz. o nome dele. que tem o Rick, né? Que Sim, como é que você chama? Isso aqui é em levanta. Las Vegas, lá. É, Como é que chama? É o. Puta merda, velho. Caramba, como é que é o nome do programa, cara? É o. Não é troca, mano. Trato feito. Trato feito. Você pô. levar, pô, vale uma grana, número 1. Cara, eu tenho mais ou menos uns 5 mil títulos de gibi e revista, mais ou menos. Tem a Chiclete com Banana inteira, todas. O Piratas do Tietê, essas coisas da Circo, tudo. A Média, eu tenho muita coisa. Tenho Marvel e DC, tem um monte de coisa. Adoro essas coisas, adoro ler, sempre gostei. Mas, assim, agora eu vejo, por exemplo, nos blogs da molecada, que bom, os caras não vão conseguir comprar essas coisas, mas tem lá os scans do negócio. Pô, se o cara quiser, o cara pode ler. É a mesma coisa? Não, mas pelo menos não vai ficar sem ler aquilo. Pelo menos vai ter uma Entendeu? referência daquilo que é do. É isso, do vai que saber foi, como né? é. Sim. Óbvio. Só É vou- tão legal, a revista é tão. Não, a revista não é legal. É legal você sentir o Muito mais cheirinho legal, da revista, muito você mais abre a legal. revista. Mas, Você tá falando do negócio da molecada hoje. Meu, mas hoje em dia, assim, vamos pensar nos moleques hoje em dia querendo ter banda de rock. É muito mais difícil ter uma banda hoje. lógico. E é muito mais fácil ao mesmo tempo. É, exatamente, muito mais fácil. Porque, Você pode se conectar com as pessoas pelas redes sociais, por mas tem isso- muito menos gente interessada. Sim. Por isso que muita gente, assim, muita molecada dessa nova geração começa a ir pro rap, pro trap, porque é uma coisa Cara, muito mais simples. A geração de vocês foi o boom. A geração de vocês foi o boom. A minha geração, que é anterior a de vocês, era mais difícil. Vocês pegaram o negócio fervilhando. O rock era o som do momento. Entendeu? Sim. Sim, eu tava Grunge, em tudo que é lugar, tudo que na era lugar. televisão. Televisão, seriado, pá, beleza. Caiu. A tendência é que que o ciclo volte uma hora dessas. Vai acontecer de novo. Sim. Eu imagino que as crianças vão voltar a se interessar. Mas eu espero que. Eu vejo hoje ainda, por exemplo, muita gente querendo estudar música. Muita gente querendo estudar música. Aí você tem uma visão pra você, né? Por tá ser no- diretor por da viver- School of música, Rock. Por viver disso, por dirigir a escola e etc. E ver o crescimento disso. Eu estou numa rede que tem 80 mil alunos no mundo. No Brasil são mais de 8 mil.
São 19 unidades só em São Paulo. São mais de 50 unidades no Brasil todo. Então, existe uma vontade de se estudar música hoje. Ainda existe. De se estudar rock, principalmente. Então, que essa coisa não morre. Os caras tentam matar o rock. Ah, o rock morreu em, sei lá. Não, mas não morre. As pessoas continuam se interessando e etc. Sim. Talvez não seja tão fácil quanto era na época de vocês, Sim. mas talvez seja mais fácil que a minha. Se você quiser hoje, dá. Por exemplo, você se matricula na School of Rock hoje, você vai ter sua primeira aula com o professor na sala, a mesma semana você vai estar tocando com o seu elenco no estúdio, com toda a assistência, com assistência de professor. Então, você vai ter a experiência de tocar numa banda. Isso era possível na minha época? Mas, Jamais. Jesus. Nem na época de vocês. Sim. De jeito nenhum. Eu lembro a Você primeira tinha que carregar o amp aí até o É, Patriarca. porra. E eu ia buscar a pera, sabe? Eu lembro assim, tipo, a coisa de até arrepiar, assim, de você lembrar, tipo assim, caramba, eu lembro a primeira vez que a gente tava com uma banda no estúdio tocando uma música, de falar, caramba, a gente tá conseguindo tocar uma música, isso. a bateria tá tocando, sabe? Exato. Meu, é uma sensação assim, pra quem gosta de música. Então, os meninos contando a história do meu estúdio aqui, que a primeira vez que os caras diziam, ah, porra, Sim. que o seu estúdio era o menor de todos. Por quê? Porque não tinha, nos outros equipamentos dos outros estúdios, era tudo de papelão. Sim. Você ia no meu estúdio, você chegava lá, tinha um Hughes e Cat no alemão, tinha um Harsk, tinha Fender, tinha Marshall, tinha, enfim, tinha uma batera Pearl, entendeu? Sim. Inclusive a batera que tava no meu estúdio agora tá na School of Rock. Ah, Eu levei pra lá. eu e um amigo meu na época, a gente, tipo, vamos ter uma banda tal, não sei o que, toca baixo, toca guitarra. Pô, precisa de um Batera e um vocalista. vocalista. Pronto. No batera. Ah, mano, vamos alugar um estúdio só pra gente estar no estúdio, pra se pegar, ver a bateria de perto, ver o amplificador, ligar os instrumentos altos, sabe? Mas era só pra ter aquela Não respirar aquela sensação. Vocês já tiveram essa oportunidade. Na geração de vocês, isso já era uma realidade. Assim, já O estúdio de ensaio já existia, entendeu? Sim. Não, já evoluiu. Na sua Evoluiu. já era. Não. A minha tinha que levar pra dentro da garagem, etc. E hoje você pode ir numa escola de música que tem um estúdio desse tamanho, com um professor com 40 anos de experiência pra te orientar. Sim. É isso, já imaginou? Uhum. Então nós evoluímos desse ponto de vista. Sim. Concorda? Sim. Evoluímos muito. Agora, então quer dizer, nada, Daniel, você tá falando que antigamente era... Não, eu não sou nada saudosista. Nada. Eu acho incrível a gente ter 300 canais de televisão em casa. Eu acho incrível a gente ter acesso à internet de alta velocidade num dispositivo móvel. Eu acho incrível estar acompanhando o jogo do meu time aqui enquanto eu tô dando entrevista pra vocês. Pô, isso é ficção científica, isso é Star Trek, velho. Isso é Star Trek, né? Não, é que pior que tem coisas que você lembra da época, assim, você fala, pô, imagina. Mano, eu quando criança nunca imaginaria que ter Pois um, é. um aparelho que eu pudesse tirar fotos, que eu pudesse me comunicar Cara, com as pessoas, e pra eu eu pudesse gravar vídeos. E pra eu contar Nunca. pra minha filha como é que era. Minha filha não consegue entender. É. Minha filha perguntou pra mim outro dia, falou assim, minha filha tem 8 anos. Aliás, Manu, um beijo, papai te ama. Minha filha tem 8 anos, perguntou pra mim assim, pai, ela não me chama de pai, chama de Zinino. Zinino, quantos anos você teve o seu canal no YouTube? Porra. Aí ela falou pra mim, eu acho que eu tinha uns... Não, ela perguntou a primeira, ela falou, pai, quantos anos precisa ter pra ter um canal no YouTube? Ela querendo ter um canal no YouTube, já me perguntando, me cercando. Fala, não sei, filha. Aí ela mudou a pergunta pra ver se. Quantos anos você teve o seu canal no YouTube? Eu falei, eu tinha uns 40. Falou, pai, vai demorar muito. Mas como é que eu vou explicar pra ela? Que na minha época, quando eu tinha da ideia, não tinha YouTube, não tinha Maria Clara JP, não tinha Lucas Neto, não tinha nada desses caras, entendeu? Não tinha Felipe Neto. Como é que eu vou explicar pra ela que isso. Você poder abrir um canal Não, pra poder que falar o que você eu ia quer. estar dando entrevista pra vocês no canal dos vocês, que fizeram mais de 190 entrevistas do lado da minha casa, entendeu? Sim. Eu ia ter um canal no YouTube, ia ter um podcast, sabe? Imagina, quando a gente era criança. Então, por que eu vou ser saudosista? De jeito nenhum, cara. Eu tenho que ficar feliz pra cacete da gente conseguir ter acesso a democratizar esse tipo de informação. Veja, olha o verbo que eu usei. Democratizar. Nós não temos censura nem do nosso governo, nem dos nossos parcos recursos, porque os recursos estão disponíveis para nós todos. Então a gente consegue produzir um conteúdo, primeiro, que a gente considera relevante para pessoas que querem consumir diretamente, sem precisar passar por mass media. Já pensou nisso? Sim. Você precisa estar na Globo para poder entrevistar alguém? Não, você precisa
tá na Globo pra você poder ter um apoiador, um cara que... Não! Você pode... Sim. Você não tem mais o middleman. Você vai direto, você fala direto com o teu público. Não é incrível? Pô, então o tempo de hoje é muito... Então, Você consegue achar o seu nicho, né? Você consegue achar a galera Total. que pensa que nem você, que gosta de você. exato. Que Tanto tá- pro bem e pro mal, né? É isso. Por que a gente faz ser saudosista, então? Uhum. Tô falando que o tempo de antigo... Não. Era uma merda. Verdade que era uma merda. É que a gente fica com aquela. Que quando a gente fica mais velho, a gente fica com aquela sensação de que, É, aquela que época era era legal. legal. Mas não, mas realmente era uma Era uma merda. merda. Era um puta sofrimento. Uhum. Entendeu? Então eu sou zero saudosista, de verdade. Uhum. Agora, há de se dizer que você mesmo chegou a essa conclusão. Você falou assim, cara, a gente absorve muito menos o conteúdo por causa da quantidade de informação que a gente tem. Isso faz parte, isso é um efeito colateral da era da informação. Daquilo Entendeu? que. É os dois lados da moeda, né? É Tem o isso. lado bom e o lado ruim. Não Né? existe almoço grátis, velho. Nada. Sim. Você não vai ganhar nada sem perder alguma coisa. Não existe isso. Sim. O mundo não é assim. Deixa eu te perguntar, Daniel, a gente tava falando em off que você, quando você começou a dar aula, Uhum. você queria fazer de uma forma mais didática, Isso. mais profissional. Isso, isso. E como começou isso pra você, assim? Que você falou Cara, que você dava aula ali pra tava na- galera da sua... Tava da na região. sala da minha mãe. Que você dava. E quando você falou, mano, é isso, aí você querer... Cara, eu estava na Federal, na Escola Técnica Federal, fazia edificações e estava arrumando para uma carreira para ser arquiteto e tal, etc. Era o que eu ia fazer. Num dado momento, eu comecei a perceber que eu podia ganhar dinheiro com isso. Eu Só- come... Pô, posso ganhar dinheiro fazendo o que eu gosto. dando aula e tocando. Meu pai começou a perceber que eu comecei a me destacar no contrabaixo. E ele arrumou uma gig pra mim, com os amigos dele. Os caras, amigos dele, que eram os caras que tinham uma banda. Eu vou desenhar um cenário pra vocês entenderem. Hoje em dia você tem grandes rolês dos migrantes nordestinos aqui no Brasil, em São Paulo, que tem o Centrão, tem o Brasileirão, que tem bailes gigantescos, onde você traz banda de forró e lota ali 4, 5 mil pessoas todos os finais de semana. Isso não existia nos anos 80. Sim. Os bailezinhos eram setorizados. Então, por bairros, tinham pequenos bailes onde essa comunidade de imigrantes nordestinas iam ouvir sua própria música. Aquela música que eles ouviam nas suas cidades. Então, como é que isso funcionava? Você tinha um conjunto que tocava ali, né? E tinha o show baile. Era um artista, Amado Batista, Carlos Alexandre, Jane Erondi, já meio em declínio dos 70, ele nos anos 80, porque ali o rock já tomava conta. Já era Blitz, Barão, Legião, Paralamas, Titãs. Sim. Esse era o som do momento. Então essa galera do brega tava em declínio. Então eles tinham que fazer bailinhos setorizados. E eles faziam 3, 4 na noite para inteirar um cachê. Então eu fui tocar num desses conjuntos. E, pasmem, o cara mais novo depois de mim, nessa gig, era mais velho que eu hoje. Caramba. Tinha 50 e fusos. Eu também tenho 50 e fusos hoje, mas o cara tinha mais, beirando 60. Então era muito doido. Tem um lá que eu aprendi tudo, aprendi os sinais, né? Aprendi as tonalidades, aprendi a seguir, a acompanhar, tocar uma música que você não sabe. Ali foi o ginásio e o primário. Quando eu larguei a escola, larguei a faculdade, minha mãe me deu um ultimato. O que você vai fazer? O que você vai fazer da sua vida? Eu falei, cara, eu preciso provar a viabilidade comercial disso. Fui pra cima. Monetizar o que eu aprendi, o que eu Isso. sei. Eu comprei o jornal Primeira Mão. Uhum. Lembra do jornal Primeira Mão? Sim. Tinha um caderno de empregos. O cara lá, e eu vi, precisa de professor de contrabaixo. Isso nós estamos falando de 90, 91, assim, já. Eu já tinha estudado contrabaixo, já. Foi um pouquinho antes daquela doideira lá do Collor, lá do resgate da poupança, né? Não, o Redato da Poupança foi 92, em né? 80. Não, foi em 90, né? Do Collor lá do. Foi em 92. 92, Isso. Que aí eu vou falar assim, preciso provar a viabilidade comercial disso. Fui pra cima e arrumei um emprego aqui na Rua dos Donatários. Sim.
Que nós estamos aqui a quarteirões lá, uma Sim, travessa pra aqui da cima. Rua dos Trilhos aqui em cima. Ali na esquina tinha uma escola chamada Musearte. E aí eu vim, fiz o teste, passei e comecei a dar uns contrabaixos aí. Só que eu tocava violão e guitarra também, né? Então, eu continuei estudando esses dois. Ah, eu estudando música e tal, etc. Esse cara falou, você dá aula de violão? Eu falei, dou. Comecei a dar aula aí também. E aí o cara falou, você dá aula de guitarra? Eu falei, dou aula de guitarra também. É, e estudando, cara, estudando paralelamente, fazendo. Estava com os professores, já comprava muito livro, estava com professores de renome. Eu fui muito privilegiado nesse sentido. Eu estudei com grandes professores mesmo, grandes caras da pesada mesmo. Tipo, eram caras que você podia olhar e falar assim, pano, eu posso absorver Sim. as informações, Caras o conhecimento assim, desses caras, né? aulas caras, entendeu? Aulas Ah, que na caras. época ali também, né? É. E que eu tive o privilégio de conviver com esses caras e ver como esses caras, que caminho seguir e tal, etc. Pipipopopó. Long story short, eu fiquei aqui uns 4 anos, o cara resolveu vender a escola, eu comprei a escola, Uhum. né? Já tinha alguma graninha guardada, comprei a escola e virei dono de escola com 21 anos. Virei empresário com 21 anos. Eu falei, cara, eu sou dono de uma escola de música com 21 anos. E aí começou a chover aluno, cara. Começou a chover aluno. E eu já tinha alguma experiência. Contratei uma menina uns anos depois, eu tinha uns 24, 25 anos, uma professora de teclado chamada Roseli, e ela estudava na Unicamp. Uhum. Falou assim, cara, por que você não estuda na Unicamp? Eu falei, pô, cara, faz 10 anos que eu não abro um caderno, será que eu entro no vestibular? Aí encheu tanto meu saco que eu fiz vestibular e entrei. E cursei, bacharelado. E aí abri um novo horizonte. Era estudar música de uma maneira completamente diferente. De maneira acadêmica, profunda. Sim. E ter contato com coisas que eu nunca tinha tido, tipo, semiótica, apreciação, coisas de reflexões profundas, né? Que suscitava reflexões profundas. E aí a minha maneira de entender e de ensinar a música mudou muito. A coisa ficou muito mais séria, né? Aí eu fui apresentado à ciência pedagógica, eu fui entender um negócio que mudou a minha vida, que é o construtivismo, que é uma parte da ciência pedagógica que uma tendência, né, uma escola de pedagogia com a qual eu me identifiquei. Eu costumo dizer que eu já era construtivista antes de saber que o construtivismo existia. O construtivismo prega que o aluno constrói seu próprio conhecimento através da soma de experiências com as que ele já possui e as que estão sendo propostas. Então, eu Sim. parto de algo que você conhece, proponho uma adição e Uhum. crio um novo conhecimento. Essa é a ideia do construtivismo. E eu já fazia isso instintivamente. E aí eu descobri que isso existia, tinha um nome, e aí a minha vida foi mudando. Eu fui me aprofundando nessa história. Então, eu sou professor de música, cara, há quase 40 anos. Caraca, é tempo pra caralho. Desde a ideia desde a época da casa da minha mãe lá, né? Quando eu ensinava música pra molecada. E as dúvidas dos meus alunos, as dificuldades que os meus alunos tinham, me ensinaram muita coisa. Quer dizer, hoje em dia, se o cara entra na minha sala, eu consigo bater o olho na cara dele e já saber do jeito do cara pegar. Ó, vamos por aqui, vamos por essa. Uhum. O que é essa expertise? Só anos de janela que vão te dar, entendeu? Deixa eu te perguntar uma coisa dela. Já teve um aluno assim que você olhou assim, você falou, nossa, só de ele pegar, você falou assim, nossa, esse cara vai ser bom. Aí o cara não consegue desempenhar aquilo, aí tem um cara que chega lá que você fala, ixi, esse aí não. E o cara te surpreende. Cara, Já aconteceu situação assim? já aconteceu coisas assim, semelhantes. Você fala, caramba, esse moleque eu achei que ele não ia. Eu tenho uma história com um aluno de cavaquinho meu, que era um cara que chegou lá, um moleque extremamente inteligente, que hoje é doutor em zoologia, Legal. trabalha na USP, tudo, etc. Que é o Rodrigo. O nome dele é Rodrigo Trace Policel. Inclusive, se você estiver ouvindo o podcast, um salve pra ele. Ele chegou lá na escola pra ter aula comigo lá na Sônia Harmonia, e ele não conseguia contar, velho. Não conseguia contar. Instintivamente,
A gente tem dois hemisférios quando a gente entende música, o cognitivo e o intuitivo. O intuitivo é aquilo que você já faz naturalmente. O cognitivo é aquilo que te é ensinado e quebrado o código de uma maneira que você consiga entender em pequenas células. Ou seja, você vai explicar cartesianamente aquilo. Isso é o cognitivo. O Entendi. intuitivo dele era muito pouco real para ele. Era muito pouco desenvolvido. Conseguia naturalmente. E ele gostava de umas coisas tipo molejo, ou raça negra. E aí eu comecei a ensinar aquelas músicas pra ele, as primeiras levadas e tal. E ele tinha uma tia que deu um livro pra ele, chamava O Melhor do Choro Brasileiro, 2 livros. E aí ele se apaixonou por aquele livro. Falou, porra, você me ensina? Ensino. Ensino, lógico. Ele já sabia os acordes. E aí ele começou a ler, ensinei ele a ler partitura. E aí fez todo o sentido do mundo pra ele, porque pelo método do cognitivo, a gente conseguia explicar para ele que ó, essa nota vale um tempo, essa nota vale meio, essa nota vale um quarto, essa nota tem um acento. Ó, se você ligar essa nota essa, ela soma. Se você colocar esse ponto, ela inclui mais. Enfim, era toda uma parte cognitiva de explicação. Esse cara se transformou no meu melhor aluno de leitura. O meu único aluno entre esses 7.000 que abria qualquer partitura, então cavaquinho. A gente abria qualquer partitura do livro, vamos tocar 1-0. Vamos tocar Apanhei de Cavaquinho. Vamos tocar, sei lá, qualquer coisa. Ele abriu o livro e a gente sai tocando. Caralho. Ele lia de prima. Esse é um exemplo de um cara que chegou lá. Eu nunca desdenhei da capacidade de ninguém. Nunca mandei ninguém pra casa, tá? Esses 7.000 falou assim, ó, você não serve. Nunca chegou e falou assim, esse som que você quer tocar é uma bosta. Não, também nunca fiz isso. Também nunca fiz. Mas sabe o que é legal? Porque você deve ter pegado Passei, aquilo daqui quando lógico, você era moleque, quando lógico. você viu aquilo. Eu já fiz piada com as músicas mesmo. Lógico, Lógico, eu fiz, sim. óbvio. Eu sou sarrista, sou de uma geração de... Eu sou da geração do bullying, né? Que não chamava bullying na minha época. Como é que chamava? Não, era zoeira. 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 Chamava, Sim, bullying. sim. Chamava de zoeira. Eu tinha um aluno que era o Cássio Pagani, que é o professor de música hoje também, que tinha cabeludão, ele era cabeludão, tinha cabelo volumoso, eu chamava ele de Maria Bethânia. Entendeu? Cara, Betânia. eu chamava de Maria Bethânia, sério. Cara, imagina. Cara, é impensável do ponto de vista de hoje. A gente ria pra cacete. E ele entendia isso. E ele me zoou até hoje. Tenho ele nas redes sociais, espero até que ele veja. A gente se zoa nas redes sociais. Se eu faço alguma coisa ali, tá estranho isso aí, prof. Tá meio esquisito isso aí. Entendeu? Porque era daquela época, mas hoje não cabe mais isso, tá? Hoje a gente evoluiu enquanto sociedade pra não ter mais esse tipo de coisa. comportamento. Tipo de comportamento, cara, é um comportamento ruim. A gente demorou pra entender isso. Hoje a gente entende. E hoje em dia, por exemplo, você fala assim, o bullying. O bullying naquela época, muita gente fala, mas na minha época a gente se resolvia ali. Pô, mas na sua época era sua época. Mas quantas dessas pessoas criaram traumas por causa disso? Quantas dessas pessoas não conseguiram se adaptar à sociedade por causa disso? Quantas pessoas a gente machucou sem saber que estava machucando? Sim. E hoje o bullying ele é diferente, né? Ele pode ser 10 vezes pior do que era Sim, antigamente. cyberbullying, por exemplo. Cyberbullying, sabe? Você criar uma rede em volta de alguém e acabar com a reputação dela. Eu vi uma história de uma menina, o moleque queria ficar com a menina na escola, a menina quis ficar com ele, mano. Ele pegou a foto dela, colocou como se ela tivesse tirado um nude, mandou pra escola inteira falando que ela tinha mandado nude, entendeu? Pô, imagina, tipo assim, você fala assim, pô, na minha época a gente resolvia ali. Só que você pega, mano, é algo muito mais pesado, cara. Até provar que focinho de porco não é tomada, velho. Como é que- Porra, imagina a cabeça da menina também, né? Então, é aquela coisa que vai mais além, né? É muito duro, entendeu? Então, esse comportamento é totalmente inadequado do ponto de vista dos dias de hoje. E, de novo, antes saudoso. Porque naquela época que era legal. Não era legal, não. Não era legal, não. Acontecia. Mas respeito tem que vir antes de qualquer coisa hoje. Hoje é muito mais fácil você, por exemplo, usar uma roupa diferente, se comportar diferente do que era na minha época. O cara se usasse, sei lá, chegasse com uma camisa laranja, ela fala, pô, você é bicha, velho. Sabe? Uhum. Outro tipo de... Você era julgado por Uma cor de camisa que você usava. Cara, isso é um absurdo, um absurdo. Sim, Então, verdade. de novo, eu sou zero saudosista. Zero. Eu acho esse tipo de comportamento uma merda, mesmo de verdade. Eu acho que o respeito que a gente
que essas pessoas conquistaram, todas as minorias que precisam conquistar, elas precisam ser respeitadas antes de tudo como seres humanos e pelas suas opções. Você não tem juízo de valor envolvido nesse tipo de coisa. A pessoa pode ser o que ela quiser. E o problema é dela. Você não tem nada com isso. Vai fiscalizar o que a pessoa faz, com o que ela dorme, o que ela veste, qual é a cor da pele dela, qual é a religião dela. Isso é absurdo, entendeu? Sabe? Isso nos Primeiramente tem que ter o respeito, né? antes de tudo. O respeito. Antes de tudo. Isso nos anos 80 não era assim. Uhum. Entendeu? Nos anos 80, nos anos 90 não era assim. Então, a gente evoluiu como sociedade. Sim. Isso. O mundo tá chato. Não, velho. O mundo não tá chato, não. O mundo evoluiu. E a gente tem que continuar fiscalizando, porque se você não fiscaliza, se você não é contra, você tá sentado com os caras que estão a favor. Se você não, por exemplo, não é antirracista, se tem 7 racistas naquela mesa, você sentou e você não é antirracista, você é o 8º. Sim. Entendeu? Então, Pensa não igualzinho. dá pra aceitar, velho. Não dá pra aceitar. Sabe? Então, eu, de novo, eu sou o cara mais anti-saudosista do mundo. Eu acho que a sociedade evoluiu, inclusive. Claro que a gente ainda tem muito, mas muito que evoluir. Muito mesmo, mas muita coisa. A gente precisa. O preço disso é fiscalização, a gente continuar lutando e etc. Por melhores condições de trabalho para todos. Assim. Mas, de novo, nós não teríamos condição de fazer um negócio desse há 20, Nem 25 fudendo. anos. É A gente impossível. tá botando esse papo aqui, entendeu? Aham. Então, Uhum. sobre certos aspectos, a gente evoluiu, inclusive, como sociedade e tal. A gente tem que respeitar todas as diferenças e todas as outras coisas. Respeitar o outro ser, o seu adjacente, independente de quem quer que ele seja. Uhum. Classe social, cor, credo, opção sexual, enfim. Sim. A gente tem que respeitar. Acabou. Caralho. Ninguém tem nada com isso. É dele, acabou. Isso também tem que se aplicar muito na música também, né? Porra, sem total. Sim. Não tem juízo de valor. O cara toca samba. Ok. É legal, pô. Pô, ótimo. Não é o estilo que eu gosto, mas, pô, legal, Eu bacana. Eu Cê- gosto. cê tá assim. Eu gosto mesmo. Não, de eu tô dizendo verdade. assim, eu também gosto de samba, mas assim, tipo, falando, né? Não fosse, por exemplo. Tipo, se não fosse. Não, beleza, eu não Eu- gosto, eu mas não- você eu gosta. não- É legal eu que você não- tá praticando Cara, arte, você tá fazendo eu arte. não me conecto com o funk, por exemplo. Com o funk carioca, por exemplo. O funk que é feito em São Paulo hoje. Eu não tenho grandes. Mas eu sei que ele é um filho direto de uma coisa que eu prezo demais, que é o hip hop. Eu acho o hip hop incrível. Eu acho o movimento do hip hop paulistano, porra, sensacional. Sai um cara, por exemplo, como o Emicida, por exemplo. Emicida, porra, cara, incrível. Imagina aquela época também, que quando o Aerosmith fez aquela música com o Run DMC, né? O Walk This Way. Porra, a música é muito foda. Imagina É o naquela época. primeiro rap da história quando o Aerosmith gravou. Uhum. O Aerosmith gravava nos anos 70. E já era meio rap. Falaram que essa música salvou o Aerosmith? Total. É real essa parada? A não? gravação do Run DMC traz o Aerosmith de volta. Aí eles gravam o Toys in the Attic, depois eles gravam o Pump, e aí o Aerosmith volta. Cara, eles tinham morrido. Eles tinham vendido os aviões trocados por heroína e o cacete. Aham. Os caras, os puta dos nóia do caralho, não tinham mais. Eu vi uma entrevista desse inventário, o cara perguntou assim: mas nos anos 80 vocês ganharam milhões? Onde foi parar esse dinheiro? Aí, tipo, tá, no meu Cheiramos nariz. No meu nariz. Choramos tudo. Não, mas você vê a gravação do making off da gravação da moça com o Run DMC. Mano, os caras tá muito louco Sim. dentro do estúdio. O Steve Tyler tá faltando engolir os caras, mano. Que tá E o Steven Tyler, ele passou por vários processos de reabilitação. Ele fala sobre isso abertamente, Sim. que é adicto e tal, etc. Que ele teve várias recaídas, inclusive Sim. recentemente, né? Uhum. Inclusive, agora há pouco. Cara, e é um sobrevivente, né? Inclusive como voz, né? Aquele tipo de técnica que ele usa, aquele falsete com drive, aquilo é uma coisa extremamente violenta. Tem no YouTube aí as páginas dos nódulos dele, né? Na cirurgia que ele faz. Caralho. Cara, é um negócio surreal. Ele é um sobrevivente em todos os aspectos. Todos os aspectos. Como adicto, como rockstar, como ser humano, como tudo. Um artista. Então, há de se valorizar esse tipo de coisa, né? Há de se você ter. Mas ele realmente foi salvo pela gravação. Você tem toda a razão. Do É Run isso. DMC, né? É isso mesmo. Você falando desse negócio de drogas, né? Eu lembro que eu vi uma entrevista, acho que do Peter Chris, ele falando
que o Peter Chris era o addict da banda. O né? mais nóia. Ele é Fred. Sim. E ele fala que, tipo assim, O Ace era mais bebum, mas. Sim. ele falou assim que, meu, a gente entrou nessa de cocaína na época porque, meu, o dono da gravadora usava, o produtor usava, todo mundo usava ali. Cara, eu vou contar uma história pra você. Nos bairros dos anos 80 no Brasil, tinha fila no banheiro. Você tava todo mundo urinando? Não, tava todo mundo dando um teco. Como é que você fala? É o carro do palhaço? O banheiro era de carro do palhaço, é um monte assim. Exatamente. Era todo mundo mandando um raio. Por quê? Porque a gente, cara, era uma coisa incrível, maravilhosa, entendeu? Você era um super-homem e a gente não sabia a extensão do problema que aquilo podia ter. Então, existiam também algumas pessoas que faziam uso social daquilo, sabe? E tinha uma glamorização em cima também. Sim, e a cocaína era uma droga social. Por exemplo, você conseguia, por exemplo, entrar com papel no bolso, mandar o raio na pia ou na tampa da privada e não deixar nenhum vestígio. Por exemplo, fumar um beck era uma coisa muito mais complicada. Sim. Aí todo mundo já. Cheiro, né? É isso. Marofa do inferno, entendeu? Puta pala. E a gente não sabia direito como era a pala de cocaína. Eu falava, o cara tá muito acelerado só. O cara tá pondo a língua pra fora toda hora, entendeu? Tá rodando tocando o pianinho ali Eu não sabia direito ainda. Tá todo mundo aprendendo a lidar com aquelas coisas. Sim. Mas não tava todo mundo de bico. Tava todo mundo bicudo. Nos anos 80 passou todo mundo bicudo, velho. De verdade. Era uma coisa. É muito raro, nego, que, principalmente no meio musical. Tô falando Nova York, tô falando São Paulo. Quando eu tocava na Night, São Paulo. Era todo mundo bicudo, velho. Todo mundo. Todo mundo mandando raio. Eu vi um vídeo esses dias aí tinha um pessoal do carnaval de 87. Que mostrou um pessoal da Globo assim, não sei o que, os atores da Globo aqui, não sei o que. Mano, você vê que tá todo mundo louco. Todo mundo bicudo. Todo mundo bicudo. É isso. Cara, por que acontecia? Dançando sem parar. Assim, Por que acontecia? Você virava o super-homem, velho. Esse negócio você virava o super-homem. E também naquela época, assim, tipo, por exemplo, pros músicos de alta classe ali, de um nível mais alto, artista, os caras meio que ficavam acima do bem e do mal ali. Não, mas, velho, vou falar uma coisa pra você. Em Nova York custava $100, que custava 10 conto. Esse é o problema. É que era muito mais barato. Os caras. E o negócio aqui era melhor do que os caras. Era malhadaço lá. Os caras, pô, chegava lá, tudo misturado, não sei o que e tal. Aqui começou a misturar depois dos anos 2000, assim, coisa começou a ficar ruim. Mas aquele raio dos anos 80 e 90, a gente procura até hoje. Quem procura, né? Eu não procuro mais. Mãe, eu não procuro mais, viu? Eu não procuro mais. Caçando até hoje. Nós estamos procurando aquele raio até agora. Não tem, mano, entendeu? Talvez você for lá na Colômbia, talvez você ache. Mas, cara, é sério, e era barato. Então, putz, imagina, todo mundo feliz, entendeu? Era o rancho da farofa. Pô. Então, e a gente não tinha noção. E aí começou a destruir as famílias, né? Sim. Porque o problema não é só... Cocaína é uma droga social, de novo. E o álcool é liberado. Então, cara, E uma vai pegando a outra. não é um amiguinho, cara. É um amigo. É um amiguinho. Sim. Eu não tomo uísque até hoje, porque o uísque tem Que dá gatilho. gosto de cocaína, cara, pra mim. Uhum. E eu continuo, não tomo mais uísque, não tomo Scott de jeito nenhum, assim, sabe? Sim. Não tomo. É ruim, sabe? É uma coisa... Então, os anos 80, a coisa foi... A gente precisa dizer isso para as pessoas, entendeu? Tem duas grandes ondas de consumo de droga, assim. Nos anos 80, quando chegou a cocaína, e nos anos 2000, quando chegou o crack. Puta que pariu. É Aí, verdade. sabe? Aí começou a devastar a família, assim, entendeu? Sabe? Uhum. Até hoje a gente conseguiu sair disso. Você vê em São Paulo, por exemplo, a parte de zumbi, assim. Quando você ia na Cracolândia, antes do Dória dissolver a Cracolândia, você ia lá, pô, era uma coisa concentrada. Hoje tem na cidade inteira. Os caras não deixaram de existir. Estão aí. Estão andando pelo Cambuci, pela Moca Baixa, lá no centro. Eles vão meio que, né? Isso, mas, cara, você vê o cara andando, olhando pro chão, assim, pato, sujo, maltrapilho, pô, cracudo, Os velho. caras caçam no cavaco, né? E o cara Procurando, assim. sem dente, sem cabelo, olheira, pô. Mano, quanto de história a gente não ouve de cara que é, tipo, empresário, que tinha muita grana, Mano, os caras vendeu apartamento. exato. Aquele jogador que era do Corinthians lá, o Regis Pitbull lá. Então,
Mano, o cara ganhou uma grana danada no futebol, mano. O cara vendeu apartamento pra Sobe usar no crack, cachimbo, velho. Sobe mano. mesmo. E vai, mano, e vai que Sobe vai. mesmo. Porque você tem aquela, acho que na perspectiva do usuário ali, que quando ele tem dinheiro, mano, ele vai usando, comprando, Dinheiro tem comprando. fim, velho. Qualquer dinheiro Então, tem tem fim. fim. Até o do Elon Musk. Dá o dinheiro Se dele. botar o Elon Musk do crack, Cara, ele morre antes, porque é muito dinheiro. É muito dinheiro. Ele não vai morar na rua, na Cracolândia, eu acho. Ele não vai morar no Glicério ali. Mas ele morre antes, porque é muita coisa, né? Mas, cara, é muito difícil passar por isso. E essa é uma das coisas do mercado que atrapalha demais. Era muito difícil para os pais, né? Meus pais, por exemplo, entender que assim, porra, você vai ficar, pô, vai ser bêbado, você vai ser drogado, vai virar nóia. Porque, cara, era muito associado uma coisa na outra. Sim. É muito difícil para mim. A minha mãe começou a entender que via, por exemplo, que eu acordava 7 horas da manhã, 8 horas eu tava com a chave da porta na escola e recebendo meu primeiro aluno, limpo, careta, de dente escovado, barba feita. Banho tomado. Hoje eu não faço mais a barba. Não, quer dizer, eu acerto. Não, né? Mas estava pronto para entregar aquele. E ia ali até 10 horas da noite, velho. Eram 10, 12 horas de aula todo dia. E depois ia tocar e estudando, e, sabe? Então não era uma coisa glamourizada, ou nem eu tava procurando ser músico para usar droga, ou para pegar mulher, ou seja lá o que fosse, entendeu? Uhum. Era Porque meu. tinha um estigma assim no mesmo tempo, né? Tocar na banda, ficar muito louco, comer mulher, e o som que é o principal, a música, Eu vou fica em terceiro eu vou plano. ser sincero contigo, assim, entendeu? A gente tem, quando tá a 2 degrauzinhos acima do resto do público, você recebe uma oferta de muitas coisas, boas e ruins. Tem mulher querendo sexo? Tem um monte. Tem gente te oferecendo droga? Tem. Na maioria das vezes, você não precisava comprar nada. Porque um cara vinha, pô, o cara tava feliz de estar ali, falou, mano, vamos ali, pá. Uhum. Se tivesse afim, você vai. Você não tá. A mesma coisa acontece com mulher, entendeu? Acontece, mas você precisa estar aberto a isso, entendeu? Você precisa querer esse tipo de vida. Não era o que eu queria. A minha história com isso, música virou é muito mais do que a minha profissão, muito mais. Eu costumo dizer, por exemplo, que eu gosto mais de futebol do que de música. Costumo dizer isso. Uhum. Palmeirense, né? Sou palmeirense. Porque a música não é música é minha vida. Eu não vivo de música, eu vivo para. Música, né? Vivo para. Pô, foda Entendeu? isso, cara. Claro que eu nunca tive outro emprego, me sustento disso desde que eu me conheço por gente. Sou um cara privilegiado também nesse aspecto. Isso é Entendeu? legal, né? Nunca precisei, sabe, procurar um emprego, botar a Sim. calça, sabe? Usar uma gravata por causa disso, sabe? Sim. Pegar uma pastinha, E ter que ir trabalhar, né? sabe? Nunca, não sei o que é isso. Sou um cara privilegiado nesse aspecto também. Uhum. Mas é duro, tem o outro lado, né? Sim. Tem 12 horas de estudo por dia durante anos, tem 15 horas de trabalho. Até outro dia, agora diminuí a carga, mas até outro dia, de quarta-feira, eu começava a dar aula 9 horas da manhã e eu saía do palco na boate que eu toco 3 horas da manhã. Eu dava aula de manhã, ia almoçar, ia pra School of Rock, dava aula até de noite, ia tocar, tinha uma primeira gig, depois eu ia pra segunda. Quando eu chegava 3 horas da manhã em casa, trabalhava 18 horas. Pô, já que você falou da School, ô Daniel, como que entrou o lance da School É muito louco na esse sua... negócio da School of Rock, é um negócio chapado. School é uma franquia estadunidense, né? Uhum. Nós chegamos ao número de 400 escolas no mundo, já passamos de 80 mil alunos, é a maior escola de música do mundo. E ela é uma franquia aqui no Brasil, né? E eu acho a metodologia deles de trabalhar a música, de trabalhar o adolescente, a criança ali que tá se Isso. movendo,
sensacional, né, mano? É uma coisa. Até que pô, eu quero que depois você explique mais pra gente como que é essa metodologia. Pois é, tem uma coisa social envolvida, de você trazer essa coisa da prática. É aquela coisa. Se na minha época eu carregava o amp de lá do outro bairro pra ir na garagem da minha mãe, na época de vocês, você já conseguiu alugar um estúdiozinho pra ir, hoje em dia o cara não precisa fazer nada, não levar nenhum instrumento. Já tem a possibilidade de chegar lá e já tá tudo pronto. Tudo pronto, com um cara pra instruí-lo, etc. Então aí a School of Rock entrou assim, a School é uma franquia, então o cara compra um território, monta, paga a taxa de franquia, tem lá aquelas coisas, e o cara não é necessariamente tem de escola de música. O cara Pode ser um investidor. o cara sim. gosta de música, às vezes o cara é músico, mas o cara nunca trabalhou numa escola de música. E aí a Master faz um processo de meio de headhunting, assim, de achar um cara do mercado para poder tocar essa operação. E aí eu cheguei. Como é que chegou até você? Como é que foi o encontro? Eu tenho um amigo de faculdade que faz a mesma coisa que eu faço numa outra unidade. Sim. E aí ele me indicou, falou assim, ó, esse cara aqui é o cara lá da Moca. Quando veio abrir na Moca, falou, esse cara aqui é o presidente da Moca. Você precisa Sim. falar com esse cara aqui. O cara que deu aula pra todo mundo, o cara lá na Moca, o cara... Entendeu? Teve escola há 20 e tantos anos no mesmo lugar. Fala com esse cara. Aí o cara falou comigo, a gente conversou, e aí eu fui entendendo como é que era, comecei a gostar da história, falei, pô, legal. Falei pro cara, vamos, de repente, precisar de mim, beleza. E o cara curtiu, bateu o santo, o cara com umas ideias parecidas com as minhas, convicções políticas próximas, visões de mundo próximo. Era um cara que estava criando. O cara não era por cima de um investidor, o cara era criando um meio de vida. Não é um cara que estava ali para explorar o mais-valia das pessoas, né? Não era isso. O cara estava criando não era um negócio de fazer dinheiro, ele estava criando uma atividade laboral. Papo, entendeu? Isso conectou comigo instantaneamente. Falei, pô, isso é foda. O cara é foda. O cara tem o meu respeito duplamente. Entendeu? Sim. Porque. E alinha com as minhas convicções políticas também, assim. Um cara de esquerda, que eu não falei ainda, mas essa altura dos acontecimentos eu desconfio, né? Sim. Mas você falou comunista no começo, né? Pois é. Tem uns caras Imaginei já. os caras já imaginam. Então o cara alinha com isso também. E aí ele me convidou e tal. E aí eu virei CLT dos 50 a mais. Assim. Pela primeira vez na vida, eu tenho um registro na carteira. Negócio muito louco. Conseguiu pegar o PIS, né? Já pegou a carteira digital, então. Ele pegou Pegou a carteira digital, tem no celular aqui. O cara falou, falei, agora tem no celular. Falei, pô, que legal. Aí eu tenho no celular e tal, beleza. Então, é uma coisa muito doida. E aí, você entra na School, é uma metodologia. Então, de cara, tinha umas 4.000 páginas de manual pra eu ler. O Assim. que você achou quando você conseguiu absorver aquela metodologia, assim? O que o Daniel, Cara, músico dos anos 80, 90, chegou e viu e falou, caramba... Uma das primeiras coisas que a gente sente falta, uma das coisas que eu mais sentia falta, que eu mais sinto falta até hoje em matéria de pedagogia musical no Brasil, é uma falta de uma escola. Que uma escola, não uma escola física, um prédio, não, uma metodologia. Sim. E a School provém isso. Existe um método, existe um aplicativo que funciona tanto via browser quanto no mobile, que te entrega uma quantidade de coisas, de conteúdo, de transcrições. Ele é um player, cara, um negócio vastíssimo, uma coisa incrível. Primeira coisa que eu olhei e falei assim, quando eu cheguei, a escola abriu faz um ano, eu cheguei pouco mais de um ano e meio, cheguei atrás. Comecei a fazer o treinamento, a hora que o cara me mostrou o app, eu falei, cara, isso aqui é do caralho, bicho. Isso aqui é do caralho. Se tivesse isso na minha época... É isso que eu tô falando. Você vai ser saudosista só se você for um idiota. Bicho. Você não precisa ser o cara precisa ser um imbecil pra ser saudosista. Não é possível que o cara gostava de carregar o amplificador lá do outro, de ter que ficar botando o disco e tentando, sabe? E procurando informação e caçando. Não, o cara tem que ser um imbecil. Cara, que óbvio que você tem que aproveitar isso de uma maneira... Se você colocar aquele nível de intensidade que se colocava naquela época, você vai ter muito mais sucesso. É óbvio, isso é óbvio. E que as pessoas às vezes não têm intensidade, ou vontade, ou inclinação
pra cavar tão fundo, né? Mas as coisas estão todas aí, velho. Estão todas aí. E a metodologia da School tem isso. Tem essa coisa do colocar a atividade como imersiva, né? Você mergulha dentro daquilo, a prática está presente desde o primeiro momento. Você, desde a sua aula teste, né? Da sua aula experimental, que eles chamam lá na matriz de trial lesson, desde essa primeira experiência, você vai tocar com uma banda. Vai ter uma atividade coletiva. Então a gente costuma dizer que a gente não tem aula, faz ensaio para fazer show. A gente faz show na escola para ensinar música. Fazer show é uma atividade pedagógica, é uma alavanca pedagógica. Se você for perguntar para qualquer músico profissional, fala assim, você estudou onde? Eu estudei na Berkeley, estudei na Unicamp, estudei no Tatuí. Onde você aprendeu? Eu falo, aprendi no palco. É no palco que você aprende. Então, Na prática, né? nada mais natural que você colocar uns caras que estão estudando música para tocar com outras pessoas, para fazer show. Não faz sentido isso para todo mundo aqui? Sim, lógico. Vocês são músicos também. Não faz sentido. Pô, vamos fazer show para ensinar isso aqui. Mas não é uma audiçãozinha de escola, né? No final do ano. Não é sobre isso. Sim. Fazer uma agenda constante de show, levar os caras pro bar, levar os caras pro auditório, levar os caras pro Rock in Rio, levar os caras pro Summerfest, levar os caras pro João Rock. A gente põe nossos alunos em todos esses lugares. Entendeu? No Lollapalooza, todo lugar tem banda escola. Aqui a gente tá abrindo o Pé da Letícia, a gente vai abrir o Capital Inicial 20 anos. Acústico. Pô, isso é muito legal, cara. Então tem banda da School em todos esses lugares. Putz, você deixa, por exemplo, o moleque que entra lá com 13 e fica lá até os 15, o cara 16. Pode entrar com 3, velho. Com 3 anos, com 3. Né? Já apenas já notinha no piano. Já pode entrar, tem o nosso primeiro programa lá, o Little Wing, a partir de 3 anos. 5 vira Brook, com 8 vira Brock 101, e daí por diante, depois por proficiência ele chega no performance, e depois pode chegar nas bandas de escola, house bands, master bands, depois All Stars, que é um programa mundial. Você tem uma escada, velho. O céu é o limite. Eu acho importante você ter alguém que te dê essa estrutura e te dê principalmente a base. O começo, a introdução. Sim. Porque, por exemplo, eu posso falar por mim, o exemplo que eu tenho, a dificuldade que eu tive em evoluir, querendo estudar e aprender, é porque a impressão que eu tenho é que se você vai, sei lá, atrás de livros, dessas coisas, parece que eles ficam meio fechados. É mais pra uma coisa erudita, tipo assim, eles pressupõem que você já tem uma base. Então eu tive muita dificuldade porque eu ia aprender algumas coisas que já citavam conceitos que eu não era familiar. Conta a história lá quando você fazia Foi aquele que eu comentei com você do cara querer fazer querer tocar uma música e o professor de falar assim, pô, cara, isso aí... Não, mas eu até entendo, porque ele queria me ensinar a parte teórica da coisa, assim. Mas daí, às vezes, você quer tirar aquele som da banda que você gosta você quer e tocar tal. só aquela música do Raimundos, né? E aí ele olha e ele fala assim, mas isso não tem nada de errado nisso não, viu, velho? Não tem nada de errado nisso não. Pois, eu quero tocar essa música do Raimundos. Mas por isso não, mas pra isso você vai precisar vestir esse smoking. Ué, mas o que esse smoking tem a ver com a música do Raimundos? Tipo assim, eu acho que em vez do cara, de repente, tentar tesourar uma ideia que você tem, é aproveitar isso e falar assim, peraí, você quer aprender Raimundos? É isso. Me dá uma semana, na próxima aula a gente vai tirar o Raimundos. Ele escuta o Raimundos e fala assim, mano, eu tô ensinando isso pra ele, deixa eu pegar uma música que na prática é isso que eu quero ensinar e ensino ele na prática. É a essência que a gente faz na School of Rock. Você vai aprender por dentro de um repertório. Então você tem lá um repertório elencado por shows. Por exemplo, eu tenho lá na escola agora rodando um elenco de Black Sabbath, um elenco de anos 90 e um elenco de British Invasion. Sim. Que é das bandas britânicas da invasão estadunidense na década de 60. Então o show é agora, dia 30, não? Provavelmente o podcast vai pro ar depois do show. Sim. Nós vamos estar. Quando vocês assistirem Tipo isso de aqui. Volta para o Futuro, né? Tipo de Volta para o Futuro. Isso. Pra quem é da época vai entender. Você vai aprender por dentro do repertório dessas bandas. Mas isso é só aprender o repertório? Não. Você vai aprender os conceitos que construíram aquelas coisas. Então, é uma espécie de engenharia reversa. Você entrega o produto final e decompõe aquele conteúdo para você sacar o que está acontecendo. Entendeu? Então você premia o lúdico de você estar... Quando você quer tocar um instrumento, você quer tocar um instrumento. Sim. Antes de tudo. Você tá pronto para pagar o preço, óbvio. Você não faz, às vezes você não sabe nem fazer a nota, mas só de você estar Bem, com ele, só fazer o... E às vezes você consegue fazer 2 notinhas soltas, 2, não é nem um bicorde. Mi, né? Toca o pá, parará, parará. Você tocou isso? Tá entregue.
E aí você pode tocar com aquelas suas 3 notinhas, com caras que estão um pouco melhores, você vai tocar aquelas 3 notinhas. Aí um cara já consegue fazer o bicorne, outro cara já consegue fazer o acorde cheio, outro cara já consegue fazer o solo. E você vai colocando esses caras pra tocar junto. Isso vai criando uma cadeia, uma buena onda, que você vai olhando pros caras e tentando aprender, entendeu? E seguindo o baile. O Scoff Rock é baseado no filme? Na realidade, o filme é baseado na escola. O filme paga royalties pra escola. Sério? É. Ah, a escola veio antes? Eu Veio que antes. tinha sido- Eu achei que tinha sido em cima do Não, é o filme. contrário, na realidade. Na verdade, eu achei que Scoff Rock era uma franquia brasileira. Que era É. baseada dentro do Ah, filme, no por isso começo. que até no final do filme, eles aparecem, tem um take de uma rua, aí tem lá School of Rock, É isso. e eu acho que o principal lá, que esqueci o nome do ator, Jack Black. Jack Black, não sei se ele é professor, não sei, Isso, era mas sei que a professor. galera da banda tá Isso. meio que na escola, tá ligado? A franquia foi montada por um cara chamado Paul Green, lá na Filadélfia. Uhum. E esse cara começou a perceber que se ele levasse os alunos dele pra tocar, começou a levar os alunos pra tocar, os caras desenrolavam muito mais rápido. E aí ele criou essa coisa da metodologia imersiva. E a partir disso foram sendo criados os shows, as shows de temporada, depois o app, e depois toda essa metodologia que veio ancorada nisso. Só pra gente entender, assim, a galera que tá assistindo também, como funciona. O cara, eu não sei tocar nada de guitarra, mas eu quero Ah, ser ótimo. um puta guitarrista. Você Cheguei vai lá lá, em você, bom, como que vai... Você vai chegar lá na Daniel, me ajuda! Você vai chegar lá na recepção, você vai ser recebido por uma moça incrível, falando assim, oi, tudo bem? Não, não, Eu, tirando a parte... Aí você Não vai faz da chegar todo- recepção! eu sou a Carol, e você vê que que você quer fazer? Ah, eu quero fazer uma aula experimental. Fala, vamos marcar uma aula experimental pra você. Você vai ter uma experiência de 30 minutos na sala com o professor, que ele vai passar, vai mostrar a metodologia, vai mostrar o app, mostrar Mais ou menos como é que funciona. os livros, como é que. Primeiro ela vai fazer, a primeira menina da recepção faz um tour na escola com você. Você vai ficar embasbacado com a estrutura, você vai ver instrumentos maravilhosos pendurados por toda a escola. Você vai ver isso e fala, cara, são 500 metros de área construída com 2 estúdios, 12 salas de aula, área de convivência, é um negócio incrível. É uma escola que você fala assim, cara, eu nunca vi nada nem parecido. E aí você marca a sua aula, você vai com o professor para a sala, pega o seu instrumento, pega a sua guitarra e ele vai mostrar para você. Além da metodologia, ele vai te ensinar uns pequenos riffs. Depois disso, depois que aprendeu nesses 30 minutos esse riff, você vai ter uma experiência de tocar esse riff que você aprendeu com uma banda. Pode Então, crer. a gente faz a trial lesson lá, eu criei uma metodologia que você pega 36 primeiros compassos de uma música. E esses 36 primeiros compassos é passado para todos os instrumentos. Eu criei um fluxograma. A ideia da trial lesson já existia na rede. Mas eu fiz um fluxograma lá na escola que elencava todos os passos, desde o cara dar a mão, como você se apresentar, como levar, o que fazer. Se o cara for para esse lado, você entrega isso. Se ele for para esse lado, você entrega isso. Se ele já souber isso. E isso acabando entrando no manual de boas práticas da rede também. E as outras escolas estão adotando. As outras escolas da rede estão adotando. Quando a gente começou a fazer isso, a gente leva o cara para dentro do estúdio com a banda. Muitas vezes a gente conseguia marcar aulas experimentais de vários instrumentos do mesmo ano. Então, caras que nunca se viram e aprenderam aquele pedacinho, se juntam e tocam e saem tocando. O cara fala assim, porra, eu toquei numa banda hoje. E tipo, o baterista, o baixista, eles são também alunos que estão ali na sua primeira Sim. aula, são todos A no ideia mesmo Todo nível. mundo é zero vamos dizer Kelvin. assim, Todo mundo é zero Nossa, Kelvin. Saindo do zero. entendi. E aí você consegue fazer isso. É basicamente que muitas bandas se formaram assim, Isso. né, cara? Se dava ninguém sabe certo- tocar nada. Se dava certo Mas- naquela época, que não vai dar Mas certo hoje. tudo isso da aula experimental, assim? Sim. Caralho, que E aí, foda. da aula experimental de 30 minutos, sai um elenco experimental de 15 minutos. Em 45 minutos, o cara teve a experiência. Uhum. E aí ele sai de lá e fala assim, agora pronto, vamos escolher seu horário. Isso tá convertido. Entendeu? Essa é Glória a a ideia. Deus. Amém. E uma coisa que eu achei interessante que você comentou é que, tipo assim, que nem você desenvolveu essa. Cara, ó, não fui eu só desenvolvi o fluxograma. Não, então, isso. Essa é a ideia. A ideia da trial lesson já existia, Não, vem de já lá da existia. matriz. Mas é isso que eu achei interessante. Então, eles não têm uma resistência, de repente, se eles veem uma ideia boa, porque você falou que até incorporaram em outras unidades. Sim. Então, isso é muito legal, porque eles. Imagino que outras pessoas também, de repente, desenvolveram alguma coisa que eles falaram: Sim. peraí, isso é interessante. Tem, por exemplo, uma planilha de PDA, que é de plano de desenvolvimento do aluno, que foi o cara de Florianópolis que desenvolveu. A gente aproveita Isso isso. é muito massa. E tem um manual que chama Manual de Boas Práticas, que a gente
vai juntando as experiências de coisas que aconteceram, são cases de sucesso, e as coisas vão sendo aproveitadas dentro da rede. Ah, não é tipo, por exemplo, que nem o McDonald's. Você compra uma franquia do McDonald's, você não pode mexer no hambúrguer. Você tem que. Aquele hambúrguer é aquele Tem hambúrguer. coisa que a gente não pode mexer também. Sim. Isso não é. Mas se, tipo, incrementar, assim, vocês podem incrementar. Se tiver algumas ideias, vocês podem estar Existem fazendo coisas que a gente pode fazer, mas, por exemplo, pedagogicamente, uma das coisas do meu trabalho é fazer com que a metodologia seja aplicada com excelência em todo momento. Sim. Então, eu treinei a metodologia antes, entendi como é que funcionava e para poder passar para o meu time de professores. Só contratei caras e treinei, fiz o onboarding deles e fiscalizo cotidianamente. Meu trabalho é esse. Quando eu falo para os caras que eu não vou mais para a sala de aula, por que eu não vou mais para a sala de aula? Porque eu estou fiscalizando os caras o tempo todo. Então, eu estou garantindo que a metodologia está sendo aplicada da maneira correta. É isso. Você consegue, Esse é o meu trabalho. Você consegue E através monitorar o desse aluno, plano né? de plano de desenvolvimento do aluno, eu sei que o cara me escreve o que aconteceu na aula, eu vou acompanhando no elenco o que vai acontecendo. Tem lá uma lista de músicas que os caras vão aprender para eles poderem tocarem juntos, e a gente vai unindo as duas coisas. Uhum. A coisa vai andando junto. E eu vou orientando tanto o orientador do ensaio quanto o professor de sala a falarem a mesma língua. Sim. Todo mundo que chegar e conseguir para poder entregar o mesmo produto no final, entendeu? Sim. E o Faça legal, sentido. e eu acho que o legal, assim, pra molecada, assim, pô, os primeiros. Primeira coisa, nunca tocou nada, assim. E eu consegui tocar pelo menos uma coisinha ali no Sim. começo. E ver o baterista também ali. Exato. Pô, aquilo ali é Essa sensacional, mágica, sabe? cara. É, Sabe essa. você deve vocês ter me- visto muito olhinho brilhando. Sim. Sabe essa pergunta que vocês me fizeram? Como foi a primeira vez para você? A minha, cara, foi muito. Ai, que bosta. Porque não tinha uma orientação. Sim. Isso que eu tô falando. Na época que a gente carregava coisa ou ia pro estúdio. Hoje o cara chega lá, tem uns caras super bem orientados, ultra bem educados, que vão colocar instrumentos de qualidade na sua mão, dentro de uma sala acústica e termicamente preparada para recebê-los, e que vai ter um repertório orientado e já preparado para que você tenha a experiência de tocar a primeira vez numa banda e saia plenamente satisfeito. Já pensou nisso, cara? Que loucura! É isso que eu tô falando. Dá pra ser saudosista? Não dá. Só se eu for idiota. Sim. Pra que eu vou querer que eu... Ah, mas o bom era no tempo sabe? É como se fosse uma barata e falasse, bom era no tempo do Baigon. Do Baigon. É muito foda. Entendeu? É isso. Sabe? Não, Baigon, patrocina. não faz Baixa aqui, sentido, aqui. entendeu? Uhum. Não faz... Vou jogar aí, Guilherme. Cadê o. Esse não é Bagon. Ah, é Bagon? É Baigon Baigon, mesmo. aqui, ó, 15 Baigon. pontos. Dale, Baigon. Baigon aqui, ó. Baigon. Patrocina Aê. nós. Foi sem querer, viu, gente? Não é merchan, não. Não tem Não, de patrocínio do boa, Baigon, pô. não. Não. Por Então, acaso tinha um aqui também. Aliás, tem em todo lugar, né? é porque, cara, assim, porra, velho, eu acho que eu queria que tivesse muito tido isso na minha época. Tá ligado? Sim, De eu moleque, também. assim. Todos Porque nós. era uma coisa muito, tipo, vai lá. Que isso? Tipo, você me caçava as coisas sozinho. Pô, pra juntar uma banda. Fala aí como é que era pra juntar uma banda Então, quando a gente era moleque e ia é tocar, isso, né, sim. velho? Muita dificuldade, não é, velho? É foda. Você conheceu os caras certo. Sim. E aí esses caras viraram seus melhores amigos da vida. Sim. Os caras são seus amigos até hoje. Por quê? Porque esses caras roeram o osso contigo. Uhum. Entendeu? Sim. A dificuldade solidificou essas amizades, aí você acha que por isso naquele temperamento. Não era, cara. Não era. Pedagogicamente não era. Sim. Então, por que você. Hoje nós estamos cheio de tela, a gente não consegue, as crianças não conseguem se conectar mais. Pô, vai lá. Leva lá, vou te botar com caras da mesma idade que você e que tem mais ou menos o mesmo gosto musical e que vão criar, vão solidificar essa relação Uhum. baseada tendo a música como pano de fundo. E- Também serve como uma alavanca social. E a escolha dos professores, existe uma metodologia que vem de lá também? É, a ou verdade já é- é uma coisa mais única, pessoal do... O diretor musical é o diretor. responsável, né? O diretor musical é o responsável. Então, você Ou se você tem seu método Não, você único tem- e diferenciado? Você pode aqui? fazer de dois jeitos. Você pode pegar caras que estão dentro da rede, que já são treinados, e pode trazer cara de fora que você confia. Eu peguei as duas coisas. Eu trouxe caras que estavam na rede e que vinham de outras escolas que eu tive que readaptá-los, colocá-los dentro do escopo que eu considerava ideal. E teve caras que vieram de fora, que eram músicos, professores mais experientes e que tiveram que ser convertidos a essa metodologia. Ah, entendi. Então, a primeira coisa que você vai vender alguma coisa para alguém, você tem que comprar primeiro. Uhum. Então, antes de eu conseguir converter todos os professores do meu time a serem
School of Rock, Fans, eu tive que comprar primeiro. Sim. Eu tive que acreditar muito na metodologia antes de convertê-los. E eles é que vão converter meus alunos para que eles acreditem na metodologia e consigam tirar a melhor experiência disso. E para quem quer adquirir a franquia, eles entregam tudo? Tipo, você falou que tem tudo, Sim. umas guitarras, instrumentos. Na verdade, não. Na Vem, verdade, assim, vem tudo no... Você tem orientação de, por exemplo, você tem uma planta, o cara tem. Primeiro, você quer comprar uma franquia, o cara você tem que comprar um território. Primeiro tem que ter um território aberto. Em São Paulo não tem mais. Não pode ser alugado, tem Não. que ser... Não. Ah, pode ser alugado. Pode, Ah, o prédio pode ser alugado. Uhum. Mas tem que ter um território que esteja liberado. Em São Paulo, acho que eles não têm mais territórios que. Tem lugares, por exemplo, como Moema, por exemplo, tem 4 escolas num raio de 5 km. Sabe? Difícil. Tem uma mancha social, socioeconômica interessante ali. Mas é óbvio que acaba canibalizando uma escola na outra, ó. Sim. Né? Se você colocar uma 5ª escola lá, pô, não vai caber. Então ali não cabe mais. Aqui na Zona Leste a gente tem 2. Tem a Moca e tem a Anália Franco. Antes a gente abrir, era só a Anália Franco. Era dono da Zona Leste inteira. Então dividiram a mancha social interessante, que é a nossa, que é a Moca e o Tatuapé. Foi dividido. Beleza. E aí você vai colocando isso em lugares estratégicos. A School não vai colocar, por exemplo, não acho que vai ter School Capão Redondo, School Taquera, que não cabe isso. O avatar do aluno não conecta com aquele perfil socioeconômico do morador daquele lugar. Queria muito que tivesse, queria que esses lugares subissem de patamar socioeconômico e que fosse possível. Mas no cenário atual é inviável. A Master não aprovaria. E a partir desse momento você recebe um manual de práticas. Você tem uma série de fornecedores, que são os caras que vocês vão comprar. Você tem uma série de coisas de preparação do prédio que você tem que ter. Você tem que ter um número X de salas, um número X de estúdios, um monte de coisas que você precisa. E a Master vai aprovando tudo. Da planta do seu imóvel que você alugou ou comprou, até os instrumentos que você vai usar. E você passa por uma inspeção final na última semana antes de abrir. Se não tiver tudo jeito, não abre. É isso. Foi uma loucura para abrir, inclusive a gente passou imagino. por tudo e eu peguei desde a obra, né? Você pegou. Desde a obra. Então você tá ali, você é tipo um filho teu ali. Praticamente. É uma coisa que a gente acompanhou desde que era um buraco, cheio de cimento. Eu fui falar com o Léo, que é o franqueado, que é o meu chefe, que é o dono da escola, no dia que ele pegou a chave. Conhecer o prédio. Peguei a chave hoje. Eu fui conversei com ele e falou: me encontra lá no prédio da escola pra você conhecer a escola. Ele pegou a chave naquele dia e do imóvel, ia começar a mexer, que era onde era a TID antes, aquele aluguel de roupas a rigor, de traje a rigor, que inclusive eu aluguei um Summer lá para uma banda de som próprio que a gente tinha. Eu tinha alugado um smoking branco naquele lugar, anos atrás. Eu entrei lá e falei: caralho, aqui era aquela loja. Muito louco, né? As coisas. Foi do bairro aqui mesmo. Né? Quantos alunos são lá hoje, Daniel? Nós já passamos de 120. Não temos um ano ainda, a gente tem 10 meses de abertura completa, fazer 11 meses agora. A gente já passou de 120. A previsão é que antes do meio do ano a gente chegue a 150 alunos. Sim. É um crescimento mais ou menos esperado, um pouco acima da média da rede. A rede prevê em um ano chegar em 100 alunos, a gente chegou em 8 meses, 9 meses. Mas é isso mesmo. Caralho, que foda isso. A gente chegou um pouquinho, sei lá, 20% acima da curva, mais ou menos. Eu toco eu faço uma gig com um baterista, ele é professor também da School of Rock. Ele dá aula onde? Mas você me pegou, mano. Eu não vou saber a unidade que ele dá aula, mas ele é. Tanto que ontem a gente foi ensaiar, ele tava com a mesma camiseta não da Moca, né? Não, é. Mas ele tá... é o mesmo, só muda o vermelhinho aqui de baixo. Aí o cara unidade, coloca o nome da unidade. Tá? Mas o boneco é mesmo, os logos, tudo a mesma coisa. Entendeu? Mas eu acho massa essa metodologia, a forma que eu acho que isso ajuda muito e, cara, você tem um apoio pra poder fazer o som, imagina, você se coloca na posição dessa molecada de hoje, sabe? Sim.
É, foda, cara, que a gente, né, a gente não pôde ter e hoje ter isso, essa metodologia ajuda pra caralho, Sim, essa são todos os forma. aspectos. E tem algumas escolas que tentam copiar essa metodologia ou... Tem uma Você já ouviu concorrente. falar aí? Sim, tem uma Não precisa falar o concorrente. nome, se Não, não quiser, mas mas, existe. mas já existe? Existe uma concorrente brasileira que meio que copiou a ideia. Inclusive, esse- um nome próximo, assim. É mesmo? Não é School of Rock, mas é não sei o que do rock. Assim. Ah, essa parada é uma- É. Brasileiro, né, gente? Sabe como é que é, É. né? Brasileiro é assim, enfim. E aí, é, claro que, óbvio que não é a mesma coisa, não é o mesmo ticket, né? Sim, Nada sim. disso, mas os caras tentam. E hoje você toca também, além de ser diretor da escola, você tem Toco. uma, Eu- tem uma eu- banda também. Eu não consegui ainda parar Você falou que você de... toca em boate? Conta essa história pra nós aí. Eu É boate, toco... boate mesmo? Sim, ou eu- boate... É que ele toca na banda Do João? João não, caralho. É João. É o João. É o João, pô. O João toca comigo há 30 anos. Eu conheço Ah, o João contou umas histórias muito boas Sim. aí dos rolês, dos shows que vocês fizeram. Eu toco nesses circuito de boates aqui em São Paulo. Trabalhei em praticamente todas as grandes, né? Todas as. Do Fotô, no Bahamas, no Bahamas tinha um nome, uma banda lá, como que é? Marones. Os É. Marones, pode Se ser. você procurar no YouTube, tem um clipe lá com esse Summer que a gente alugou pra. Que era lá da TID. Se procurar, tem isso. É. Caralho, foda. Eu e o João os batera e tudo. A gente toca hoje nessa na Escândalo Lounge, que é a maior, Sim, verdade. Ele a falou maior pra mim. boate Da América Latina. da América né? Latina. A gente toca lá todos, a gente é residente todas as quartas-feiras há muitos anos. Já. O ticket ali é alto também, né? Altíssimo. Altíssimo. É alto. Altíssimo. É AA mesmo, de verdade. Não é. Uhum. O cara não dá pra brincar ali. É coisa séria mesmo. Legal, E assim, é uma coisa que paga acima da média, assim, enfim. É uma coisa feita para um outro público. Então tem uma série de características, tanto de comportamento quanto de repertório, que você precisa seguir. Então, a partir do momento que você entra nesse nicho, você fica ali. Eu estou há muitos anos, há mais de quase 20 anos fazendo esse circuito. O João ele falou, mas eu não perguntei o repertório. O que Cara, não a conta gente- tudo, logicamente, a- mas a Mac que... Five- A minha banda chama Banda Mac 5, né? É uma banda de pubs e eventos. A gente começou com a banda, começou a tocar juntos, que era uma banda chamada Angels, que era a banda que o Buiú era hold. Nosso querido Buiú. Sim. Era Era magrinho hold da banda. na época, né? Magrinho, né? Eu usava crack na época. Né? Coitado, o Buiú não usava, não. É que, na verdade, a testosterona vai baixando, o acúmulo de gordura vai acontecendo, né? Isso é assim mesmo. E casou, etc. Aí começou a comer um pouco melhor, né, velho? Aí já viu. Uhum. O cara engorda mesmo. E aí a gente teve essa primeira banda, depois eu passei numa banda chamada 011, todas essa banda, e depois na Mac 5. Todas essas bandas têm a mesma característica, trabalhar nos mesmos lugares. A gente trabalhar num... Eu tava cansado, faz 22 anos que eu tô nesse circuito, e aí eu tava cansado de viajar com um artista, de tocar com um artista, que é o que eu fazia antes. Tava cansado, o caos aéreo tava no auge, e eu viajava de avião todo final de semana, não aguentava mais. Uhum. E aí o João apareceu lá em casa e falou assim, cara, apareceu no estúdio aqui no Dona Tardes, falou assim, João morava lá na Pires de Campos, desceu o quarteirão e falou assim, cara, você não quer tocar com a gente lá no... Eu quero. Não queria nem saber o que era, eu falei, quero. E aí eu entrei nesse circuito, faz uns 22 anos. E aí eu comecei a entender como é que essas coisas funcionam. No começo era bem classic rock, né? Bem Deep Purple, bem Led Zeppelin, bem Iron Maiden. Depois, que era um som que eu nunca tinha tocado. Apesar de eu ser roqueiro pra cacete, como eu entrei na profissão desde aquela época dos bailes e tal, e depois eu nunca tinha tocado rock ganhando dinheiro. Uhum. Uma coisa que aconteceu, eu já velho, tinha 30 anos já. Tá? Então, aí eu fiquei, felizão, assim, cara, que legal.
deu uma desopilada no meu fígado mesmo, foi bacana. E aí esse repertório foi mudando com o passar do tempo. Então hoje a gente toca muito menos classic rock do que a gente tocava há 22 anos atrás. Sim. Hoje a gente... O Veiga acabou de perder um pênalti, tá bom pra você, né? Quem? O Palmeiras? O Veiga perdeu um Ele pênalti. pegou um pênalti. Perdeu um pênalti. Mas foi expulso do Veiga. Corinthians. Foi, o O Félix Félix. foi expulso. Beleza, né? Não, Temos um corintiano e um palmeirense na mesa aqui. Aqui, ó, irmão! E você tá acompanhando aí também, não? Tô morrendo aqui. Os caras derretendo, só eu aqui. Eu e o Crio daqui. Tipo aquele meme do Travolta lá no Pulp Fiction. Eu não coloquei o jogo aqui, mas eu tô acompanhando os... Não sei como você consegue, viu? Que Não, eu podia ter colocado na Record aqui e tá seguindo, mas eu fiquei de boa, assim, acabei não entrando nessa. Até pra poder me concentrar, porque se eu tá os caras da minha banda, eu sou muito palmeirense mesmo. E aí quando os caras veem que eu tô com o celular nessa posição, eu falo assim, o Daniel tá vendo o jogo. No meio da guia. E aí tá várias bostas, porque, puta, eu esqueço coisa. Fico prestando atenção mais e não presto atenção nem no jogo nem no som. Uma merda. Então, hoje eu optei por ficar só no texto. Só no descritivo. Só no descritivo. Então, tô filtrando aqui. Mas então, hoje em dia a gente toca muito menos classic rock do que a gente tocava. Então a gente toca Bruno Mars, a gente toca Maroon 5. Mas isso que rola Harry Styles, nas boates. É isso que sim. minha dúvida era essa. O que a gente vocês toca a mesma tocam coisa lá? que a gente toca nos pubs. A mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Mas, A entendi. gente trabalha na boate de quarta-feira e nos outros dias, de quinta, sexta e sábado, a gente trabalha nos pubs. Então a gente trabalha no Charles, no Dublin, no Que A Hora. Café Piu Piu rolou já? Café Piu Piu rolou muitos anos atrás, mas a gente não faz mais classic, né? A gente não cabe nem no Café Piu Piu nem no Morrison. Os caras que são os caras mais de classic, nem no Stones. O Fábio teve aqui, inclusive, né? Uhum. O Fábio Fábio teve A gente aqui. gravou É. com ele. Então, a gente não meio que... Porque a gente é muito mais pop hoje, cara. Sim. Pop mesmo. Harry Styles, Miley Cyrus. Harry Styles, vocês tocam? A gente toca Harry foda, Styles, toca Porra. Miley Cyrus, a gente toca Dua Lipa. A gente toca, Nossa, a Dua gente é Lipa, Bastante a gente é muito atualidade, mais pop. legal. Muito mais pop hoje do que a gente. E, claro que a gente não esqueceu aquelas músicas. A gente não, tipo, tem dia que o cara fala assim: você não toca um AC/DC? Toca. Não, mas é o que o Toca. mercado pede, né? Sim. Onde vocês hoje O nosso trabalham. avatar do nosso público é mulher de 30 a mais. Sim. Esse é o nosso avatar. Ligado? A gente não quer. O metaleiro cabeludo não tem interesse mais na minha banda. Sabe? E a gente nem Os quer que tenha tinha não também. tem mais, né? Não, a gente quer que tenha mais também, porque é um outro público, é um outro lugar. E isso lota a agenda da gente. É uma banda que a gente faz 20 shows por mês. E é legal que, tipo, mano, você consegue ter uma renda ali dentro do... como professor de música, né? Sim. E também uma renda É um tocando. né, slash cara? profession, né? Eu faço duas coisas. Né? Sim. Sou tipo o pai do Cris, né? Fora o isso, Julius. o Júlio. Fora isso, eu tenho produto digital na internet. Eu tenho um curso que chama www.ocódigodosons.com.br, que é um curso de percepção harmônica e melódica. Então, isso é um produto digital que tá lá no Hotmart. Eu tenho um canal no YouTube, que é o Maestro Insano. Eu tenho um podcast, que é o Semibreves. Então, cara, eu tenho 600 empregos. Sim. Trabalho feito um Legal, cavalo. legal, mas que quase todos são relacionados à música, né? Sim, eu não consigo fazer outra coisa, né? São todos os acontecimentos. Eu não sei mais fazer outra coisa, né? Não dá mais pra voltar. Só se eu fizer, sei lá, concurso público. Não tem nem mais né, pique pra isso, né? Não, até tem pique, por exemplo. Se ela Tem desse tempo, né? merda, eu não conseguisse fazer mais, trabalhar com música. O que eu ia fazer? Concurso público. Ia ser, sei lá, fazer igual um amigo, não sei se conhece o Pubs. Pubs não. Ricardo Pubs, não conhece? Não. Que tocava com o Cauê, que tinha uma Não banda. cheguei a conhecer. O cara tocava guitarra, trabalhava na banca ali, né? Ele fez concurso público. Amigo comum da rapaziada aqui também. É uma saída também. É a única que eu posso, porque eu não sei fazer mais nada, cara. Só sei fazer isso. Mesmo. É o que eu sei fazer. Isso. Daniel, antes da gente encerrar, vamos para aquelas 3 perguntinhas onde o convidado se arrepende de ter vindo. Daniel, se pudesse salvar 3 discos. 3 Puta merda, discos. hein? Aqui é pra Pergunta lascar, mano. Apocalipse. Apocalipse. Meteoro chegando na... Ah, não pode chegar um meteoro, senão morre todo mundo, né? É. Então vai fazer sentido. Se ele tiver num bunker, Você vai ficar no bunker. Que 3 discos ali você... Consegue salvar ali, ó, sua coleção de disco ali, ou se puder salvar 3. você só vai ter esses 3 discos pra ouvir pro resto da sua vida. Tá.
Eu quero o volume 4 do Sabá, eu quero o Birthday Concert do Jaco Pastorius, eu quero o Revolver dos Beatles. Pronto. Boa. Acho que São ele esses veio com a Ele já lição veio, já não feita. pende, já, né? Juro, não sabe. E como você gravou muitos, né? Você comentou com a gente, fez vários trabalhos, e um que você gravou, que você levaria? Tá merda, velho. Tem tanto disso que eu gravei, viu? Ah, você não ia escapar de te pegar na curva. Não ia ser tão Foi fácil muito assim, fácil, né? né? Mais um ali que você, enfim, né? Que você levaria e salvaria. Deixa eu pensar, cara. Cara, eu tive uma banda com meu irmão, que numa época que o forreg tava no auge, assim. No auge, tipo, voando. Todo mundo de sapato de camurça. Todo mundo, pô, os que tinha primeira onda do forró universitário. Sim. E a gente tinha uma banda chamada Filoseira Forromena, cara. A gente gravou no meu estúdio mesmo. Gravou um EPzinho, 4 músicas. Que era com caras que eram alunos nossos, eu e meu irmão. E amigos, e meu irmão perdeu um tempo ensinando os caras e etc. O vocalista era meu aluno, foi inclusive o primeiro cara que estudou música comigo e tal. Esse disco ele acho que talvez seria esse EP que eu levaria, porque ele tem um significado, é mais do que tecnicamente ser um disco incrível, mas ele tem um significado de comunhão com pessoas com quem é o último disco que eu gravo com meu irmão, porque meu irmão depois desiste de ser músico, vai trabalhar com outra coisa, Uhum. e a última vez que eu faço música sem expectativa comercial mesmo, assim, tipo, fizemos pra nós, né? Tipo, Foi uma coisa assim que foi, tipo... eu já era profissional cascudo, velho, mas tipo assim, vamos fazer, vamos. Sem, Legal. sem, não tem dinheiro envolvido nisso, vamos fazer por amor. Então, nesse sentido, acho que eu levaria esse. Pô, foda. Certo. Daniel, obrigado pela sua participação, Obrigado a cara. vocês pelo convite, tamo aí. Papo foda, mano, muito legal, tipo, poder conversar sobre rock, poder conversar sobre músicas, poder expandir esse universo aí. Prazer uma, estar aqui com uma vocês. pessoa que, como um músico, que conhece bastante sobre música, sobre rock, e poder passar um pouco desse conhecimento pra gente. Cara, a gente ficava aqui até amanhã de manhã Sim, falando sobre sim. isso. Ixi, a sei pegar e falar, vamos falar de 15 aqui. Sei que vocês gostam, eu gosto também, gosto de tudo e e tenho um prazer de viver disso de novo hoje, né? De estar envolvido de novo no universo do rock, depois de ter rodado por N estilos diferentes e poder estar de novo envolvido nisso é um prazer imenso. Poder falar isso com os meus alunos, falar isso com as crianças, falar sobre isso. É tipo, eu me sinto o tiozão mesmo, assim, sabe? Sentado naquela. Na minha época. Não, e aqui, ó, o espaço tá aberto, a gente vai querer te trazer mais vezes Sim, aí pra, pra gente- gente pra trocar poder essa expandir ideia. mais É sobre isso. isso. Bacana pra caramba. Vamos voltar a conversar sobre isso então. Sim, Tamo à a gente deve, disposição. você falou de uma ideia no quadro que você faz no seu podcast, não roubando a ideia, mas Sim. seria legal a gente pegar um álbum assim, ou uma banda específica, a gente Cara, gravar um episódio destrinchar aí, aqui a Tô banda. disposto. pegar Pô, ia ser legal. Você um topa? artista, a gente, Topo. Então pô, fechado, sentar, então. falar ali Vamos do fazer. primeiro álbum até o último, Vamos e fazer contar de um curiosidades, artista pá, de um ou de um artista disco. Ou de... específico. Eu Sim. adoro essa ideia. Pô, legal pra Você não caralho. fazer nem. Eu fiz alguns, né? Eu fui falar no Créditos Finais. Você conhece Créditos Finais? O podcast? Não, esse não. Eu fui falar sobre a Jovem Guarda lá, né? O cara era fã do Semibreves, conhecia do Semibreves e falou: vocês não querem fazer? Aí eu fui, vai lá. Toda vez que tem semiótica envolvida, né? Semiótica de canção popular envolvida, os caras acabam sobrando pra mim, né? Alguém me chama. Pode crer. E aí eu fui falar sobre a Jovem Guarda. Nem exatamente o meu objetivo de estudo, não é a minha cátedra, mas eu fui lá falar. Pô, legal. Eu sou de um cara depois. Então, eu tô disposto. Chama que é nóis. Fechou, cara. Agradeço também Obrigado a vocês. você ter citado o convite, papo muito foda. Adorei te conhecer, mano. Valeu, Foda pra prazerzaço. caralho. E tamo junto. Deixa as redes sociais aí, seu canal do galera YouTube. que quer. Então, meu procurar, canal, seu meu canal no YouTube é youtube.com/@maestroinsano. Eu tenho também as minhas redes sociais.
No Instagram, eu sou o @Maestro Insano. No TikTok, eu sou o @Canal Maestro Insano. Porra. E eu tenho o meu site, maestroinsano.com.br, onde se encontra o chapéu das minhas coisas, meus cursos, etc. Sim. Tem o curso de percepção lá, meu produto digital, o código dos sons.com.br, pode entrar lá no site, tem lá, você consegue acessar. Uhum. Tem também o meu podcast, que é o meu podcast de áudio, podcast raiz, né, mesmo, aquele só que só tem áudio, que é o Semibreves, tá em todas as Sim. plataformas, então, Pô, legal. cara, coisa pra procurar aí, são mais de 500 horas de conteúdo. Ali na sua bio do Instagram tem um link Tudo na ali minha que já bio, tem. tem Ali o acha Linktree, tudo, né? tudo. Ali Acha acha tudo. tudo, Pô, legal. acha tudo. Então, galera que No tiver Instagram procurar pode aí, procurar, tá tudo ali lá. acha tudo. Tem um link dele lá isso que tem aí. todos os sites, redes sociais, tudo, Tá canais, tudo lá. enfim, É legal. isso, como, afinal de contas, a gente não, né? É. Não vamos ser saudosistas e idiotas. Se tem um Sim. negócio pra botar Você seus consegue links, colocar. pode botar, tá tudo- tudo certo. É isso, galera. Valeu, Crudão, por mais episódio aí, Eu queria irmão. perguntar, quem tiver afim de entrar pra escola do rock, por School of Rock, como é que faz? Só chegar lá na Avenida Paz de Barros 2010, eu tô lá das 10 às 10 da noite, todos os dias. Só chegar e marcar sua aula experimental, ou então pode mandar uma mensagem no Instagram, no @School of Rock Moca. Você vai encontrar a gente. Já pode seguir a gente no Instagram também, que dá bem certo. É isso. É isso aí. Rafa, aqueles recadinhos finais? É isso, a gente encerrando mais um episódio aí do Namaracast. Valeu você que ficou até o final. Segue a gente nas redes sociais. A gente tá lá no Instagram, no TikTok, no Instagram, TikTok, a gente tá no Facebook também, né? Exatamente. E no Facebook, a gente também tá nas plataformas de música, no Spotify, no Deezer, né? Amazon Music. Você não consegue ver o episódio aí, você consegue ouvir enquanto faz suas coisas aí. Tem nosso QR Code também. Compartilha esse vídeo aí, deixa aquele like. Tem nosso canal também de cortes, né, Pimentinha aí. E a galera consegue ver aí, né, os melhores momentos aí. dos Nosso episódios. canal de cortes, Dona Mara Cortes Oficial, pra você que não consegue assistir o episódio inteiro ou não tem tempo, tá? A gente vai deixar lá os melhores momentos. Lembrando que finalizando aqui já vai estar disponível já os cortes lá com o... Desculpa, com o Daniel. É isso então. Valeu, galera. Tamo junto. Falou.